hora que ele não tá na tela do meio. Só falta começar a me coçar. Bebe água. Mas em Brasília eu tive muito mais crise alérgica do que eu tinha em João Pessoa. Eu tenho. Boa noite e boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Fórum do Conhecimento do nosso PMI. É um prazer, uma honra e uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Vocês pediram, através dos webinars, sobre um assunto de inteligência artificial e nós estamos aqui nessa noite maravilhosa para proporcionar para vocês esse conhecimento. Bom, meu nome é Júlio Marques, eu sou um homem branco de cabelos castanhos, estou usando uma camiseta branca, estou de olhos castanhos e eu gostaria de saber de onde vocês falam. Fale aqui com a gente no chat, vamos nos conhecer. Eu queria dar uma boa noite aqui para a Renata, para a Jéssica, para o Matheus, para o Antônio, para o Ricardo. Ó, Brasília, João Pessoa, pessoal. Agradeço demais. Vão mandando aqui no chat e eu quero saber o que vocês sabem sobre inteligência artificial. Hoje a gente está aqui com duas pessoas muito maravilhosas para falar um pouco sobre inteligência artificial. Nos webinários a gente costuma falar um pouquinho sobre o que é inteligência artificial e o que se usa no dia a dia, né? E hoje a gente tem o prazer, a honra e a satisfação de ter duas pessoas aqui que colocam na prática esse exemplo aí. Então, vou começar aqui com um quebra-gelo falando um pouquinho sobre inteligência artificial. O que você usa aí na casa de vocês? Você usa o ChatGPT, você usa o Copilot? Qual inteligência artificial você usa no dia a dia de vocês? Eu quero conhecer, quero saber um pouco sobre vocês e eu quero que vocês mandem aqui no chat para a gente conhecer um pouco mais vocês, ok? Tô vendo aqui o pessoal de Jundiaí, de São Paulo. Olha, tem pessoal dos Estados Unidos aqui, pessoal, que legal. Baltimore, Estados Unidos, muito bacana. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar aqui, ok? E chegou o momento de passar a palavra para ela, para a minha presidente querida e maravilhosa, Cristina Duarte. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Boa noite. Que prazer estar aqui com vocês, recebendo dois grandes parceiros, para falar de um tema tão bacana. Então, vou começar fazendo minha autodescrição. Eu sou uma jovem senhora de cabelos negros e tez clara. Estou usando uma blusa branca e um pouco ansiosa, porque toda vez que a gente faz uma entrega bacana, a gente fica naquela expectativa de atender os nossos grandes incentivadores, que são vocês, que pedem, que se manifestam sobre temas. E para a gente é um grande prazer poder trazer esses assuntos e desafiá-los a buscar mais conhecimento sobre o que a gente vai discutir. Então, sempre que a gente faz algum evento e traz temas relevantes, é muito importante que vocês se apropriem desse conhecimento, mas não se acomodem, busquem mais, vão atrás de mais, de aprofundar, de buscar novos conhecimentos e, quem sabe, descobrir novos prazeres, né, de trabalho. Mercado está aí, ávido, então é um tema muito bacana que eu tenho certeza vocês vão adorar, né? Então fica aqui minha gratidão pela participação de vocês e vamos todos ter uma grande noite, com certeza. Maravilha, essa foi a nossa presidente, Cristina Duarte, e o pessoal aqui no chat já está falando, olha, o pessoal usa o Copilot, o pessoal usa o ChatGPT, muito obrigado, Renata, muito obrigado, Gisele, Iraci também, muito obrigado. Pessoal, agora eu vou apresentar aqui a Bruna Cruz. Pessoal, a Bruna Cruz, ela é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial
pelo IBMEC. Ela também tem MBA em Digital Business pela USP, pós-graduada em Cibersegurança e Governança de Dados pela PUC Minas. A gente tem também aqui no currículo dela DPO de Coordenação de Governança e também Proteção de Dados no Instituto de Gestão Estratégica da Saúde do Distrito Federal e também diversos cursos em projeção de dados, em proteção de dados para a Data Privacy BR. Fique muito à vontade e seja bem-vinda, Bruna Cruz. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o pessoal do PMI pelo convite. É uma honra estar hoje com vocês, ao meu colega de mesa. Queria dar boa noite a todo mundo que está escutando a gente. Queria fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher loira, de olhos claros, de pele clara, e agora estou usando um blazer bege, uma calça e uma blusa branca. Boa noite, gente. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a Bruna pela sua autodescrição. Agora vamos para ele, o cara da RNP. Ele mesmo, pessoal, ele está aqui. Francisco Júnior, gerente do RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, reconhecido como Top Voices no LinkedIn em Estratégia e Gestão de TI, mestrando em Transição Digital e honrado com Personalidade do Ano pelo HDI em 2023. Passo a palavra a meu amigo Francisco Júnior. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez com a PMI. É muito bom estar com vocês. É um grande orgulho para mim, assim, esse instituto tão valoroso para a comunidade, tá? Prazer ficar ao lado da Bruna, tá? Conhecendo ela hoje, com certeza vou ganhar muito conhecimento a partir de hoje. Minha autodescrição é: sou moreno, tenho 43 anos, olhos castanhos, estou com um blazer azul e acho que é isso. Muito obrigado, Francisco, pela sua autodescrição. A gente vai aqui começar o nosso bate-papo, pessoal. Primeiramente, agradecendo aos nossos patrocinadores, a RNP, e também agradecer aos nossos apoiadores, o PMI de Paraíba, o PMI de Goiânia, PMI da Amazônia, PMI Pernambuco, PMI de Minas Gerais e a empresa Entrega Contínua. Pessoal, fiquem até o final que tem brinde sim, pessoal. A gente tem uma garrafinha aqui do PMI, a gente tem também um suporte celular e um brinde surpresa que a gente vai falar só no final para que eles ficarem aí, ok? Vamos começar aqui, pessoal. A gente vai dividir em 3 partes: contextualização, cases e desafios. E a gente vai começar primeiro perguntando, quem quer ser o primeiro? Ladies first. Vamos às damas primeiro. Bruna, me fala um pouco sobre o seu dia a dia com a inteligência artificial. O que você usa no seu dia a dia? Então, eu acho que o que eu mais uso são ferramentas que tem no meu próprio celular. Por exemplo, eu uso a Alexa, às vezes eu uso a Siri, por exemplo, inteligência artificial que eu posso usar diversos algoritmos, como para eu chegar aqui, eu usei o Waze tem inteligência artificial para me mostrar o caminho, e eu também uso algumas ferramentas de inteligência artificial no meu dia a dia para tentar facilitar o meu trabalho, como aviso de lembretes e diversas outras formas. Legal. Então, indo na linha da Bruna, eu uso, além de todas as ferramentas que já são bem conhecidas, né? O Waze, né? A própria Alexa. Então, no dia a dia mesmo, no trabalho, tem muitas outras ferramentas, tá? Os próprios ChatGPT. Lógico que, assim, se a gente quer ir para um outro nível, a gente tem que pagar o ChatGPT. Então, eu acho que é um investimento que se paga, tá? Quem começa a usar e pagar o ChatGPT é caro, $20, se eu não me engano. Mas o retorno é muito bom. O Gemini, então assim, a gente vai testando, né? Então todas essas novas LLMs, essas novas IA generativas, é bom em testar. Então é legal você ficar brincando com uma e com outras. E a partir do momento que você paga e você começa a entender como ela funciona, você pode até criar, ir além, né? Ter os seus APIs, criar seus próprios agentes. Então, nesse dia a dia, a gente vai utilizando essas ferramentas que o mercado já está utilizando há um bom tempo já, e as demais, como a própria Bruna falou, o Waze, às vezes as pessoas nem sabem que o Waze tem IA, mas o Waze tem IA. Então o IA não veio depois do ChatGPT. Vocês já usavam o Waze antes do ChatGPT, provavelmente, tá? Inclusive, falando em ChatGPT, eu não sabia, mas tem uma empresa na Coreia que eles fizeram 2 aplicativos com base no ChatGPT. Um deles é para, se você estiver caminhando e você estiver de fone, você transmite o ChatGPT para ele ficar por áudio. Então, você pergunta para o ChatGPT enquanto você está andando, você não precisa escrever. E essa mesma empresa, ela criou também uma ferramenta que utiliza ChatGPT para você fazer resumos de livro.
Eu achei incrível. Você faz o upload do PDF e a partir daquele PDF você faça um resumo dos 3 primeiros capítulos. Ou então você pergunta um contexto para o ChatGPT. De acordo com esse livro, quais critérios eu posso olhar sobre o modernismo, o pós-modernismo? Isso facilita muito o estudo dos estudantes no dia a dia, até você mesmo no seu trabalho. Eu achei bem legal você fazer o upload do livro ou do PDF e você conseguir fazer o resumo com a ferramenta. Eu até vou além, nem precisa ser essa. Você falou que é uma empresa coreana? É uma empresa coreana. Quando você paga o ChatGPT, já tem isso já. Então você já consegue mandar um áudio, conversar com ele, tá? Você fala, me fala sobre isso, ele vai ter uma voz no carro, por exemplo, é bem legal isso, né? E fazer esses resumos, trazendo referência de uma obra para outra, isso também consegue ser feito. Interessante a diferença entre o Google e o chat, né? O Google vai te dar um lugar que você vai buscar e o chat não, ele te dá uma resposta mais exata, né? Entrando dentro da gestão de projetos, tem muitas pessoas que estudam quanto para o CAPM quanto para o PMP, usando o chat como um professor, né? De tirar dúvidas e vai desenvolvendo aí a gestão de projetos. Mas aí eu entro na minha parte como advogada, eu preciso alertar todo mundo que, gente, cuidado ao usar o ChatGPT. Muito cuidado, porque o ChatGPT, ele simplesmente pegou tudo aquilo que estava na internet disponível e ele colocou lá, e ele é uma rede neural, então ele vai aprendendo com aquelas informações que estão lá. Então, nem sempre a resposta que o ChatGPT está lhe colocando é uma resposta real. Então, assim, você precisa ter um pouco de cuidado com o que está no ChatGPT e você também precisa ter cuidado quando você for fazer. O ChatGPT, ele é incrível para lhe dar insights. Mas você precisa ter cuidado com o ChatGPT para você não ter plágio, você não ter fontes não confiáveis, a informação está errada. Então, a ferramenta é maravilhosa, mas ela precisa saber ser utilizada. Exatamente. Eu já ouvi falar, né, não tenho fontes muito seguras, né, que a gente tem que sempre dar uma conferida nas informações do chat, né, que não é 100%, né, ele pega informações que alguém escreveu. Talvez essa pessoa que escreveu não tenha esse conhecimento todo, né, e eu vi ontem num podcast falando que ele também não tem informações muito precisas dos últimos dias. Por exemplo, se você perguntar se a Argentina ganhou a Copa América, às vezes ele não vai saber informações muito próximas, ele acaba não tendo essa informação. Informações de vídeos também, de perguntar, tal filme acontece isso, se não tiver um livro desse filme, né, existe a possibilidade do chat não te passar uma informação muito precisa. A gente tem que sair de uma base que qualquer chat, o nome já é assistente pessoal. A partir do momento que a gente sai que ele é um assistente pessoal, é um assistente. Ele vai te dar um preview, vai te dar um overview de algo que você, como especialista sobre aquele assunto, você vai trabalhar sobre aquilo. Você vai direcionar. Você vai direcionar. Ele é um assistente Exatamente. pessoal. Então, a pessoa, o profissional que pega ele fielmente e acredita, se você pegar o histórico, quando a gente tem mais técnicas assim, a gente está falando de Transformers, né? Todo LLM é um Transformer. Isso veio da Google. Veio de onde da Google? Se originou de onde da Google? Do tradutor da Google. Então, todo mundo que já trabalhou com o tradutor da Google, quem é que confia 100% no tradutor da Google? A gente pega o tradutor e dá uma trabalhada. Quando maior sua especialidade na língua, melhor vai ser sua calibrada. Mais parecido, né, com a linguagem natural, você vai colocar. Então, é a mesma coisa. Então, ou seja, se eu tenho pouca especialidade, vamos pôr, peguei um texto, traduzi para o inglês. Se eu tenho pouca naturalidade com o inglês, eu vou corrigir da melhor forma que eu posso, mas talvez não vai ser o correto. Um pouco literal, exatamente. Algumas palavras, algumas então, expressões. O que eu falo? Eu sempre falo isso. Através do momento que você usa um assistente pessoal, você precisa ser especialista naquilo que você está falando. Porque você vai ter condições de questioná-lo, melhorar sua pergunta, melhorar os seus argumentos e, consequentemente, vai ter melhores respostas. Exato. Tá? E sobre o que você falou, o ChatGPT, pelo menos o não pago, ele tirou todas aquelas informações, salvo engano, até setembro de 2021. Então, as informações, elas estão atualizadas até esse presente momento. Eu não sei o pago até quando ele está atualizado. Eu vou ser bem sincero que eu não sei, porque esse tipo de perguntas eu acho que não deve ser feita para o ChatGPT. Tipo, você perguntar, a Argentina ganhou? Poxa, vai pro Google. Ali a gente tem que usar ali um recurso de IA para...
esporte. Sim. O assistente pessoal não é para isso. Assim, aí, o Google é para isso. O que a Bruna falou é bem interessante, que sobre o critério dos insights. Né? Isso. Às vezes você precisa dar um norte, você não está com a cabeça muito boa para criar algo, você pega ele para criar, te dá um norte. 10 passos de como analisar o risco. Ele te dá algumas ideias ali o que fazer, só que você tem que saber um pouco da informação, não pode ir 100% nele. Mas aí vem o Exatamente. lance, o questionamento que você tem que fazer para o assistente pessoal. Se você fazer simplesmente essa pergunta, vai ser uma resposta que vem. Mas se você chegar para ele e falar, olha, a partir de agora você é um analista, você tem que dar uma persona para ele, tá? Que é o prompt que o pessoal fala. Isso. A partir de agora, você é um analista, um profissional de risco. Eu trabalho em tal empresa, eu preciso disso, e eu quero que você trabalhe os riscos baseados em tal legislação. Ele vai te trazer um resultado muito mais maduro, mais refinado. Agora, se você falar assim, me dá 10 dicas de risco, ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas Bem purista, extremamente purista e Exatamente. acadêmico. Né? Se você direciona, estabelecendo premissas, contexto da empresa, do mercado, do segmento onde você vai analisar esses riscos, ele vai refinar bastante. Isso. Exatamente como o meu colega Francisco falou. Quanto mais acurado for, quanto mais descritivos você der sobre aquela situação em específico, melhor vai lhe dar a resposta. Mas aí também eu entro num ponto que eu preciso alertar todo mundo. Sempre que você for colocar no ChatGPT para ele lhe dar essas respostas, de lhe ajudar, por exemplo, insights sobre a sua empresa e algumas informações, nunca coloca o nome da sua empresa ou aquela situação que você está colocando, por quê? Porque o ChatGPT ele vai absorver suas informações. Então, ele vai pegar todas as informações da sua empresa. Então, você está colocando lá no ChatGPT várias informações. Minha empresa tal, coloca a sua empresa. Coloca informações estratégicas da sua empresa no ChatGPT. Da mesma forma que ele está lhe auxiliando, ele está pegando aquele banco de dados. Então, você não sabe... enriquecendo o conteúdo dele e, de repente, numa resposta para um outro consultor. Exatamente. Né? Ele vai citar seus dados. Mas aí eu posso pôr pimenta nesse negócio aí, tá? Pode colocar. Porque, vamos lá. Quando a gente está falando, vamos supor do Pago. O OpenAI, o Pago, ele usa a nuvem da Microsoft. Ou seja, ele está dentro das leis de proteção de dados que já a gente paga lá da própria Microsoft. Não vai ter muita diferença se você está usando o Office 365 e o OpenAI não, gente. Tipo assim, os dados, vamos supor, eu tenho um documento que está armazenado na nuvem da Microsoft. Eu estou falando do Pago, o gratuito eu concordo plenamente contigo. Mas assim, o Pago, e tem as empresas, a gente na RNP usa o OpenAI Pago. Então assim, a gente está protegido pelas cláusulas da nuvem e tudo mais. E do contrato que você estabeleceu para essa nuvem. Vamos mudar de tecnologia ou de ferramenta. Sair do ChatGPT para o Gemini, da Google. Todo mundo usa Gmail. Todo mundo usa Gmail. A Google, a Gemini está lá, você pode vincular os seus Google Docs no próprio Gemini. O Gemini está integrado, eu acho que é muito mais crítico o Google. Não é crítico assim, mas mais expositivo do que a própria OpenAI. Então, assim, a gente tem que saber, sim, tem que tomar muito cuidado com as informações, mas analisar, porque os nossos dados já estão na internet. Assim, já está. Não resta menor. Já está tudo aí. Mas eu, como profissional de privacidade e proteção de dados, estou dizendo, mas a gente precisa ter cuidado para ele não estar mais e piorar uma situação que já está bem feia. Concordo. Tá cada vez mais nossas informações sendo divulgadas, vendidas, a gente levando golpes e golpes, porque a gente não pergunta a empresa que está dando meus dados, o que é que você está fazendo, onde é que você está guardando, qual o motivo de você estar pegando os meus dados, porque eu acredito que futuramente no Brasil a gente vai criar uma cultura de proteção de dados. E no momento que a gente criar essa cultura de proteção de dados, as empresas vão se preocupar muito mais com a confiança que nós, pessoas físicas, titulares de dados, estamos dando para elas. Então, no momento que a gente começar a se preocupar e se questionar, as empresas vão ter um cuidado muito maior com nossas informações. A gente tem aqui uma pessoa que sempre fala bem do chat e outra sempre está aqui puxando, gente. Eu falo bem mais ou menos também. Assim, na verdade, eu não falo mal do chat, eu falo mal das pessoas que não sabem usar o chat. Que
não está se preparando para fazer um bom uso. Exatamente. Exato. E a mesma coisa na proteção São de dos dados. A Né? gente tem a mania de culpar sempre, por exemplo, tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena. Ela falou um negócio que eu achei sensacional, que ela fez uma referência, que a gente culpa. O pessoal falou assim, as redes sociais estão acabando com a humanidade. Ela, calma aí, não. É que assim, é a mesma coisa você culpar a cadeira pelo preguiçoso. Então, assim, aí eu falei, nossa, é verdade. É verdade. Então a gente às vezes culpa uma ferramenta ou alguma coisa pelo mau uso, né, mas não, na verdade é a má formação talvez da pessoa que está usando que utilizando de É a forma correta. forma como você está escolhendo usar aquilo. Exatamente. Né? Qual é o intuito desse acesso? Né? E assim, quando a gente fala de proteção de dados, a gente está num processo de amadurecimento. Eu costumo falar que nós, brasileiros, não é que a gente é um pouco mais moroso, mas é que a gente é muito crédulo. A gente sempre acha que ninguém vai usar de forma inadequada, que ninguém é tão mal intencionado assim, que vai expor e vazar um conteúdo, né? Só que assim, como eu falei, a gente acredita muito. Então, a gente está num processo de amadurecimento e está vendo a ANPD estabelecer os critérios de uma forma muito segura, né? Então, assim, não foi uma coisa papum, não, entuchada. Está sendo construído esse saber, esse conhecimento, essa cobrança, né? Para que, então, eu entenda que as organizações façam uma adoção mais adequada. Exatamente, inclusive é uma postura que é muito comentada da NPD, porque assim, a gente já tem 4 anos praticamente de que a Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor, e desde então a NPD ela tem tomado uma postura muito mais educativa do que punitiva, de chegar para as empresas e falar, e aí, como é que a gente cria uma cultura de proteção de dados no Brasil, que proteja as pessoas, que elas entendam que elas têm esses direitos, e que esses direitos estão resguardados por legislações, para a partir de então começar a cobrar medidas técnicas e organizacionais capazes de proteger os dados. Inclusive, falando sobre proteção de dados, a gente pode entrar muito com algoritmos de análise de crédito. Como é que esses sistemas de análise de crédito estão sendo alimentados? Qual base de dados eles estão utilizando para saber se aquela pessoa ela vai ter o direito de comprar a tão sonhada casa, se ela vai ter o direito do financiamento do carro dela? Inclusive, a gente tem hoje um projeto de lei para regular a utilização da inteligência artificial. Como você falou, a inteligência artificial é uma ferramenta maravilhosa, em vários casos. Mas a gente precisa saber como é que ela está sendo utilizada. Será que ela está sendo bem utilizada? Será que ela pode ter algum viés discriminatório? Será que aquela inteligência artificial ela não vai ser a responsável por tirar o direito de uma pessoa? Então, assim, a gente tem que pensar sempre em fomentar a inovação, em fomentar a tecnologia. Mas esse fomento à inovação e à tecnologia, ele não pode ser irresponsável. Ele não pode ferir os direitos das pessoas. Então, a gente precisa ter regulamentos que eles forneçam esse tipo de segurança para as pessoas. Por exemplo, hoje a gente não tem uma legislação que proteja as pessoas de inteligência artificial que possa ter um viés discriminatório, que ela possa ser enviesada. Mas a gente tem padrões de mercados que tentam fazer isso. A gente tem o COBIT, a gente tem a OTAI, a gente tem o NIST, a gente tem o Unesco, então a gente tem várias ferramentas que algumas empresas elas já estão se posicionando no mercado que estão utilizando esses padrões para proteger os direitos das pessoas. Mas a gente também precisa de uma legislação para fazer com que todo mundo tenha essa preocupação. Nessa linha, a gente, às vezes, tem uma proteção de dados, por exemplo, você falou também, Cris, a cultura, mas a gente esquece que a cultura é algo que demora a trocar. A gente fala isso toda hora. Quanto tempo demora para mudar a cultura de uma empresa? Imagine de uma nação baseada em dados. E só tem 4 anos. Não, gente. Vai demorar muito tempo. A empresa ainda segue normativos, né? Exato. Mas o cidadão como um todo, que é o verdadeiro proprietário dessa informação, desse dado que está sendo trafegado, né? O Francisco falou uma coisa que entrou até aqui no chat, vou até subir aqui o comentário, tá assim, ó. Tem utilizado a técnica do PACIF
para a construção do prompt, que foi o que o Francisco já havia comentado, né? Que é o papel, ação, contexto, interação e formato. Isso. E é justamente isso, né? A gente comentando sobre cultura, as pessoas não têm uma noção de como criar esse prompt. Ela vai fazer uma pergunta e vai pegar uma resposta, ela não consegue se desenvolver ainda, como o Francisco falou. Tem 4 anos só, a pessoa ainda não sabe desenvolver o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer ainda, né? E passando para o Francisco, se você já conhece, né, o PA, Sim. E como você usa no dia a dia. Na verdade, eu vou antes, esquece dessas siglas. Assim, nós não sabemos, como seres humanos, fazer perguntas. Exato. Sim. Entendeu? Exato. Sei lá, Albert Einstein, E é isso nem mesmo. proteger seus dados. Aí é outro ponto. Albert Einstein já falava assim, às vezes a gente quer resultados diferentes, mas nós fazemos as mesmas perguntas. Isso, Então, nós precisamos melhorar as perguntas. Existe até um livro, A Arte de Fazer Perguntas. Então, a partir do momento que você aprende a fazer perguntas, talvez começando pelo porquê e não pelo como, tá? Aí outro livro também que a gente pode... Talvez melhore o seu resultado. Então, sim, você tem que saber fazer pergunta. Então, primeiro, você tem que, não é qualquer forma que você tem que chegar em qualquer chat, GPT ou Gemini, você tem que passar um contexto, você precisa mostrar para ele o que você quer, você precisa entregar toda uma linha de raciocínio. Muitas pessoas estão preocupadas, ou estão criando, na verdade, vou pôr a linha, agora estão criando muito isso, né? Especialista de A em alguma coisa, especialista, eu fiz até um vídeo no meu Instagram contra isso, especialista de alguma coisa com IA, porque tá todo errado. Na verdade, eu tenho que ser especialista de projetos com conhecimento IA. Não é IA para projetos, não é IA para RH, é RH que usa, não vai substituir nenhuma profissão. O protagonismo não é da IA, e sim da pessoa. Da área. Então, eu preciso de especialistas que vai trabalhar com IA. Vou dar um exemplo. Qual é a melhor, usando essas ferramentas para criar imagem? Todo mundo já cria uma imagem para mim, dessa forma. Quem vai criar melhor? Eu, que vou chegar lá, crio uma imagem de um sol, ou um fotógrafo. Cria a imagem de um sol com a lente tal, né, a abertura da lente dessa. Qual a melhor forma que vai ficar? É o especialista. E o resto da dúvida que o fotógrafo vai descrever. Exatamente. E dar premissas e estabelecer ângulos né, para poder capturar a melhor imagem. Então, no começo do ChatGPT, quando foi lançado, a gente fala, vai ter engenheiro de prompts. Não, gente, não vai ter engenheiro de prompts. Nós vamos construir nossos prompts, pelo amor de Deus. A gente vai ter que construir nossos prompts, porque a gente tem que aprender a fazer perguntas. Então, a primeira coisa, a primeira etapa, quando alguém fala assim, como eu posso começar a usar algum chat, alguma inteligência artificial? Aprenda a fazer perguntas. Se você não sabe fazer perguntas, as suas respostas vai ter a mesma qualidade da sua pergunta. Sim. Perguntas rasas, respostas rasas. Eu gosto de bater sempre nesse ponto, sabe? Quanto mais argumentos, quanto mais especialista você for naquele ponto, melhor vai ser a sua pergunta. Você vai começar a criar lindos prompts. Nossa, eu quero isso, você vai vincular com isso, você vai vincular com aquilo outro. Sei lá, pegando. Nossa, imagine eu quero agora que você crie uma tabela com gerenciamento de incidente, vinculando white, talvez com alguma coisa do P. Se você sabe tudo isso, cara, você vai ter uma coisa linda. Vai integrando um, integrando o outro e tal. Pessoal, uma das perguntas que a gente tem é justamente isso, sobre o prompt, né? Como é que vocês usam no dia a dia, se vocês usam para executar alguma tarefa? Quem quiser falar primeiro. Posso falar? Eu uso toda hora eu uso prompt. Toda hora, não é assim, o prompt é perguntas, então toda hora você tem que fazer prompt para alguma coisa, e não prompt pobre. Sim. Então, quanto melhor o seu prompt, melhor vai ser a sua pergunta. Então, você precisa se especializar em prompt. Então, como o nosso colega aí colocou, precisa entender persona, ação, interação. Então, a gente precisa entender uma lógica para criar um prompt. Tudo tem uma lógica. Então, existe uma metodologia para criar um prompt. Então, e é coisa simples. Não precisa, engenheiro de prompt. Para com isso. Assim, a partir do momento que você entende só a lógica do negócio, você vai começar a usar isso toda hora. Tudo que eu faço, por exemplo, ontem eu queria mexendo com o negócio de viagem. Eu sei que o Gemini é ótimo para viagem. Quem não sabe, usa o Gemini para viagem, porque ele é integrado com o Google Hotel, Google Flights. Então eu chego lá e falo, olha, você agora é meu agente de viagem. Poxa, o que eu preciso? Eu quero fazer uma viagem, tal período, eu quero isso, eu quero hotel, eu quero que você faça isso. Então eu coloco tudo, ele vem. Pronto. Aí ele vai me trazer toda aquela interface. Então a gente precisa aprender a fazer prompt. Como você aprende a fazer prompt? Aprendendo a fazer perguntas. Simples assim. Então, assim, às vezes a gente complica. Olha, vamos fazer um curso de prompt. Não, faz um curso de saber aprender a fazer perguntas que você vai ganhar não só no ChatGPT, mas na sua vida corporativa.
Inclusive, você me lembrou quando eu recebi o convite para conversar com vocês, eu fui dar uma pesquisada sobre projetos de inteligência artificial e eu vi que tem uma ferramenta bem legal chamada Magic To Do, que é o quê? Você dá um comando sobre uma possível lista de tarefas. Por exemplo, eu quero construir uma casa. E ele simplesmente você coloca OK e ele vai colocar todas as listas possíveis de coisas que você vai fazer para criar uma casa. E eu achei isso tão genial de você utilizar uma ferramenta que ela pode lhe dar vários comandos e a partir desses comandos você vai colocando outros comandos e vai aparecendo, então você vai fazendo vários prompts até você chegar a uma coisa mais redonda, mas como você falou, você precisa um pouco do especialista para saber se aquilo que está sendo colocado é de fato o que precisa. Só respondendo o Ricardo aqui, esse Magic To Do foi o que a Bruna falou aqui sobre construção. E o anterior, que o Francisco havia falado, é o do Google, né? Que O Gemini. Vou até subir ele aqui, ó. Aqui, ó. Qual o nome do AI que você acabou de dizer? Gemini. O Gemini, o Francisco falou que é sobre viagens, e a Bruna falou... Ele integra com viagem, mas ele é de tudo. Ele, tipo assim, ele trabalha em qualquer área. Qualquer área. Ele mas... é um concorrente fortíssimo do OpenAI. É Microsoft e Google. Né? Esse Magic To Do que eu falei, ele é para gerenciamento de projetos. Você vai criar um projeto, aí você coloca lá qual é o possível projeto que você está querendo criar e a própria inteligência artificial, com banco de dados que ela já tem, ela vai colocar as possíveis ações que você, como gerente de projetos, pode fazer. Foi até uma pergunta que colocou exatamente. Né, se você pode usar o Magic To Do para fazer um bom escopo do projeto. Isso. E aí eu não conheço, mas aí eu vou até trazer uma provocação. A partir do momento que você, olha só a provocação que eu estou fazendo dentro do PMI, mas você é um bom gerente de projeto, você vai ter muito argumento para usar com qualquer chat GPT, qualquer Gemini, um bom escopo. Eu quero um escopo que tenha isso. Agora, se você chegar, eu quero um escopo para um gerenciamento de projeto de construção de um copo d'água. Vai ser diferente. Eu quero um escopo de um projeto de construção de um copo d'água e esse copo tem que ter tantos milímetros, o vidro tem que ser esse. Com certeza o escopo é diferente. Isso. Com certeza. Com certeza. A gente tem aqui então, pessoal, vou até subir na tela aqui, ó. O do Google é o Gemini, subir aqui, e o outro chama Magic To Do, também vou subir aqui também, para que vocês possam estar conhecendo novas ferramentas aí sobre inteligência artificial. A gente tinha começado a falar, Bruna, sobre a lei de proteção de dados. Subiu a pergunta e eu quero voltar de novo no assunto para você continuar. Vamos voltar. A lei de proteção de dados é o amor da minha vida. Posso falar 5 horas sobre isso sem achar ruim. Qual a pergunta? A pergunta é quais os cuidados que a pessoa tem que ter, né? Você havia comentado anteriormente sobre, por ser um assistente, até o Francisco falou, é um assistente. O que você falar, ela está captando. Exatamente. Né? E as informações que ela capta, ela pode estar transmitindo também, né? Exatamente. Então, quais os cuidados que as pessoas têm que ter na hora de ou fazer uma pergunta ou desenvolver um prompt também. Então, sempre que eu vou fazer uma pergunta ou desenvolver um prompt, que eu vou usar alguma coisa pessoal minha ou que eu vou usar alguma informação da minha empresa, eu não coloco as minhas informações. Por exemplo, a empresa que eu trabalho é o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal. Por exemplo, se eu for usar o ChatGPT, eu nunca vou colocar o nome da minha empresa. Eu vou inventar um nome de uma empresa fictícia e vou colocar as hipóteses lá. No mesmo segmento. No mesmo segmento, por exemplo. Uma coisa que eu adoro colocar no ChatGPT é Hospital Acolher, Hospital da Esperança. Sempre uso esse nome. Aí eu coloco o Hospital da Esperança, ele está querendo fazer... nananana. Aí quanto mais informações eu vou colocando, melhor vai sair minha resposta. Mas eu sempre, nunca coloco nem informações pessoais, como meu nome ou informação pessoal minha, e nem informações da empresa e nem nenhuma informação estratégica da minha empresa, que possa elencar aquela informação à empresa que eu trabalho. Mas eu sempre invento nomes fictícios ou situações hipotéticas que casem com a situação que eu estou vivendo como uma forma de proteção, porque eu não sei para onde aquele banco de dados está indo. Inclusive, o pessoal fala muito sobre, de vez em quando surge uma ferramenta nova que viraliza na rede social e que aparece uma foto minha com alguma coisa diferente. Cara, vocês já pararam para perguntar por que aquela ferramenta tá dando de graça para vocês aquela imagem? Será que ela tá querendo pegar a tua imagem para fazer um treinamento
de análise facial para alguma ferramenta de mercado que ela está fazendo? Tu está dando de graça a tua imagem para uma empresa fazer um treinamento sem nem saber o porquê ela está querendo aquilo. Então, é um dos cuidados que, como proteção de dados, a gente sempre precisa ter. Eu acho que eu vou ser a chata da conversa de, sempre tem essa preocupação. Lembrando, quando você está usando um produto gratuito, quem é o produto? É você. Então, assim, se não está pagando... Dentro do que você havia falado, a gente tem uma pergunta do Marcelo aqui. Tá? O Marcelo fala o seguinte: hoje existe algum mecanismo para garantir ou verificar se as IAs estão utilizando apenas fontes de dados autorizadas? Não. Não existe. O que é que vai existir é futuramente, se Deus quiser, a gente vai ter alguma regulação efetiva, alguma lei, e essa lei, por exemplo, a gente tem um projeto de lei hoje tramitando no Congresso, que ele fala muito que a regulação de IA vai ser baseada em riscos. Inclusive, se a gente for seguir o modelo europeu, as IAs que vão ser colocadas no mercado, elas precisam ser auditadas. Tem 400 páginas no modelo. O modelo europeu. A nossa tem umas 30. É porque talvez a gente esteja usando a americana. A americana era mais flexível. Não, mais ou menos. A gente está tropicalizando o modelo europeu. Por quê? Porque a americana ela é baseada em princípios, ela é principiológica. A europeia não, ela é baseada em risco. Aquela ferramenta de IA em específico, ela pode gerar um risco alto, um risco muito alto, um risco moderado ou um risco baixo, que é um risco residual. No caso, o risco muito alto é porque ela pode infringir um grave direito, mas a gente não tem como mitigar aquele direito. A nossa regulação que hoje está tramitando no Congresso é baseada no europeu. Só que ela é um pouco tropicalizada e ela não tem tantos mecanismos e não tantas... Por exemplo, o modelo europeu ele tem uma lista do que ele considera como alto risco e que é banido. O nosso não, ia ser mais a partir da análise daquela ferramenta. E o que é que a gente espera? A gente espera que quando a gente tiver esse enforcement, essa lei que obrigue, ela faça com que essa IA seja auditável e que uma das formas de auditar a IA é saber qual banco de dados foi utilizado para poder treinar aquela IA e chegar naquele resultado. Por quê? Porque a IA, ela não tem sentimentos, ela não tem vontade, ela tem o que foi comandado para ela. Só que o cuidado que a gente precisa ter é se essa IA, ela não tem algum resultado que, como eu falei antes, possa ferir os nossos direitos. Por exemplo, às vezes eu estou usando um IA para saber o caminho do GPS mais seguro. Ela não tem um alto risco para mim. Mas, por exemplo, a gente tem o caso nos Estados Unidos do Compass. O que foi o Compass? Foi um sistema que o judiciário dos Estados Unidos estava utilizando para saber se aquela pessoa que foi presa, ela poderia ser reincidente ou não em crimes e, com isso, aumentar ou diminuir a pena dela. E esse algoritmo, ele fazia 100 perguntas para aquele detento para saber se ele poderia reincidir ou não em crime. E o que aconteceu? Depois de algum tempo sendo utilizada essa ferramenta, verificaram que entre 10 pessoas, 8 pessoas eram da cor preta e 2 pessoas eram brancas. O que é que a gente chega? A gente chega a um IA que é enviesada, e é enviesada de uma forma que está ferindo gravemente os direitos humanos. Essas pessoas estão tendo o seu direito de ir e vir cerceado, baseado em uma inteligência artificial enviesada. Então, assim, a gente tem diversas ferramentas de inteligência artificial no mercado. Algumas, elas realmente estão lá para nos dar insight, nos dar auxílio, mas outras ferramentas de IA, elas pegam no nosso dia a dia. Por exemplo, como eu falei, um IA que está decidindo se eu vou ter direito a crédito ou não. A gente tem um caso nos Estados Unidos de um IA que estava sendo utilizada para saber se aquela pessoa ia ser demitida ou não. Qual é a base? O que é que essa IA está fazendo? Como é que ela foi treinada? Qual foi o algoritmo que foi colocado para ela? Como ela foi treinada? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter com diversas ferramentas. Eu sei que a IA está aqui para ajudar a gente sempre, mas a gente precisa ter cuidado. Eu quero ir só rapidinho nessa do viés. Ela tocou 2 vezes, eu até anotei que é viés. Eu concordo plenamente com você. E aí eu vou na provocação, que tem uma especialista top do Brasil, se chama Dora Kaufmann. Ela vai estar até no fórum da RNP. Ela falou uma coisa um dia desse, nossa, ela tocou num ponto muito forte. A IA, querendo ou não, a IA é nova, tá? Tem 50 anos mesmo, assim, né? Mas a IA é nova. E a gente está sempre, e com razão, falando dos vieses da IA. A IA, ela trabalha com dados gerados por pessoas.
a humanidade tem quantos milhares de anos e nós não aprendemos a trabalhar com os nossos viés. Todo dia nós temos nossos viés e a gente quer que a IA funcione agora, Exato. com dados nossos. E aí ele falou assim, aí as pessoas falam, mas é só tirar os dados que são enviesados. A gente já está enviesando os dados. Ao momento de tirar os dados, a gente já está enviesando. Então é algo muito novo. Essa é algo opção de retirar... Não existe essa opção. Não existe essa opção. Então, assim, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, vai trabalhar, vai demorar, porque nós somos seres humanos, nós enviesamos tudo, que querendo ou não. E ser humano erra, né, gente? Muito. Erra, Muito. Mesmo que fale que não tem preconceito, que não está discriminando ou direcionando pela sua perspectiva, né? Às vezes, a gente sabe, você cria 3 filhos, eles não são iguais. Exato. E aí é a mesma coisa, né? Você tem N funcionários fazendo, preparando uma massa de capacitação para essa IA, e você vai ter cenários distintos, com visões muito distintas. E com certeza tem pessoas com direções diferentes. A gente tem aqui a pergunta da Andresa, né? A Bruna começou a falar, mas vou pegar exatamente a pergunta da Andresa aqui. Existe algum adendo da lei que trate sobre IA? Porque a IA surgiu agora e a lei foi alterada nesse sentido. Né? Esse adendo, né, está sendo executado com base na Europa, que você tinha comentado, não é? Então, hoje a gente... Porque é o seguinte, quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente olha vários aspectos. O principal é olhar o fairness, aquela IA, ela não pode ser injusta, porque o conceito de justiça é diferente do meu conceito de justiça para você, e a gente tem o accountability, que a gente precisa deixar registros de como essa IA está sendo feita para poder fazer a verificação dela, certo? E dentro da accountability, a gente tem muita proteção de dados. A gente precisa ter cuidado de como essa IA está sendo feita para proteger os dados das pessoas. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tem nenhum artigo que seja relacionado à inteligência artificial. A gente tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso para regular a inteligência artificial. O que é que a gente pode fazer com o que a gente tem hoje? A gente pode tentar fazer com que a Lei Geral de Proteção de Dados, dentro de como essa IA está sendo feita, a gente possa colocar mecanismos de proteção dos dados das pessoas que estão sendo utilizados naquele banco de dados que vai ser treinado por aquela IA. Mas hoje, regulamentação em cima da inteligência artificial a gente não tem. A gente tem o quê? Dentro do mercado, uma posição dos grandes players estarem se preocupando com isso e estarem fazendo com que porque quando a gente fala sobre IA, a gente tem duas partes. A gente tem como a gente vai auditar aquele algoritmo em específico, e a gente tem como as empresas vão fazer a sua governança em inteligência artificial. Eu tenho várias empresas que elas não produzem nenhuma inteligência artificial, mas elas usam inteligência artificial no seu dia a dia. Como elas vão fazer internamente, como elas vão fazer esse gerenciamento. E por meio desse gerenciamento, elas vão tentar fazer governança interna para que elas tenham uma utilização ética e segura da inteligência artificial que está sendo utilizada dentro daquela empresa. E dentro disso a gente usa muito o COBIT, por exemplo. Ele é um padrão de governança internacional voltado para a governança de IA dentro das empresas. Então, hoje a gente tem só o quê? A gente tem uma preocupação com proteção de dados, porque ela está dentro de como a IA está sendo utilizada, e a gente tem os grandes players do mercado se preocupando com isso e utilizando padrões internacionais para tentar fazer com que aquela IA utilizada dentro daquela empresa ela seja ética e segura e que ela não fira os direitos fundamentais de nós, pessoas. O pessoal mandou muitas palminhas aqui, gostou muito da resposta aí. Bom, pessoal, tá caminhando, estamos indo, né? Mas a gente ainda não tem nada por concreto ainda, né, pessoal? Exatamente. Só um projeto de lei. A gente tem uma pergunta aqui para o meu amigo Francisco, do seguinte: como a inteligência artificial pode ajudar a identificar padrões e tendências em projetos para melhorar o planejamento no futuro? Ela é a preditiva, né? A gente pode usar. A gente tem um desafio muito grande quando a gente está falando de projeto, porque para a gente ter uma análise preditiva de qualidade, a gente precisa de dados, e dados demora muito tempo.
E projeto, a gente sabe que projeto tem início e fim. É o princípio de um projeto, né? Por favor, meu presidente. Então, a gente tem um desafio muito grande. Vou dar um exemplo da RNP. A RNP agora, a gente está acabando de lançar, eu estou responsável por um escritório de projeto dentro da RNP. Qual o maior desafio de um escritório de projeto? É gerar relatório, informação. Poxa, se eu já tinha um assistente pessoal que já era sucesso para uma outra coisa, por que eu não inverto e jogo ele para ler a base de dados do PMO? E deu certo. Tá? Então, a gente até nominou ele de Tadeu. Então, a gente tem o Tadeu. O que o Tadeu faz? É o meu assistente virtual de escritório de projeto. Eu quero saber de um projeto? Me fala aí sobre o projeto X. Eu quero um relatório executivo desse projeto X. Agora, a partir do momento que a gente faz para fazer predição, a gente precisa de dados. Tem como, mas a gente precisa ter um histórico muito forte. Eu acho que a gente não tem histórico para isso ainda. A gente vai ter. Tá? Porque assim, antigamente a gente tinha lançamentos nas ferramentas de gestão muito pobres, né? Principalmente nós da área de TI temos uma dificuldade muito grande de registro, né? Documentar o que fizemos. Então a gente é muito conciso, né? E daí você realmente tirar e gerar inteligência a partir desses dados, você tem que ter uma base histórica, pouco mais histórica. Porque a gente vai ver tendência. Mais consistente. E para ver tendência, predição de tendência, tem que ter uma base histórica. Agora dá para vir para o outro lado, foi igual eu te falei. Sim, vamos esquecer um pouco de tendência, que vai dar para fazer, mas começar no agora. Tá? Nessa ideia, se tem um assistente virtual para o escritório de projeto, isso já é totalmente, a gente já tem, isso é possível. Onde a gente está ali integrado com o SharePoint, integrado com o Project. Imagine, antigamente, eu estou falando no nosso caso, a gente pedia demorava um relatório executivo de um projeto, demorava 1 hora e meia, no bom sinal, quando tinha nada, ninguém podia fazer nada. Agora, 30 segundos, o projeto está lá. Então, assim, tem como automatizar e melhorar a performance, potencializar as pessoas. A gente não está retirando ninguém de nenhum trabalho, nenhum job. A gente está potencializando as pessoas. Ela vai pegar aquele relatório, está pronto, cara, preciso melhorar só isso aqui, porque 90% do relatório está pronto. Então, se alguém quer... Hoje, eu acho que a gente não está ainda na predição para projetos, mas na automação, sim, já dá para automatizar muita coisa. Já dá para ter um assistente virtual para projetos, para muita coisa. Tá? Já pode usar isso. No nosso, por exemplo, a gente começou... Se a pessoa chegar lá e falar, olha, olhando para esse projeto aqui e olhando para as melhores práticas do PMI, o que você sugere que a gente altere? Ele fala, olha, você não colocou risco, tem que colocar o risco aqui. Olha, sua análise de custo está errado. Então, olha só que maravilha. Ele fala assim, imagina você ter um projeto totalmente cadastrado lá no seu, estou dando um exemplo, tá? SharePoint da vida, no seu project, e perguntar para o assistente pessoal, ou eu como gerente, olhando para o analista, cara, ele sabe que está certinho? Pedir olhar, me diz aí, o que falta nesse projeto? Seus marcos estão muito distantes, exatamente. Seus entregáveis não tem tarefa atrasada? Quais são as tarefas? Já tem isso, já existe. Quais são as tarefas que estão atrasadas e por quê? Tá aqui, ó. O que você recomenda, olhando para as melhores práticas do PMI? Ele já traz. Ou seja, isso não é o futuro, isso já tem, já existe. Legal. Tá, isso já dá para fazer isso. Muito bem respondido. E você, doutora? E muito Bruna? Legal. Não, mas isso é muito legal, você usar uma ferramenta para lhe ajudar e lhe auxiliar e ver quais são os padrões. A própria ferramenta conseguir identificar quais são os gargalos, quais são os melhores recursos, qual seria a sua melhor tomada de decisão. Então, se você tem uma ferramenta que ela tem dentro um banco de dados que já viu erros e acertos e que ela vai lhe indicar um caminho melhor, é muito incrível. A gente tem que aprender a usar a inteligência artificial, né? A gente não sabe. As pessoas acham que a inteligência artificial é o ChatGPT. Não é. Eles acham que a inteligência artificial veio a partir de novembro de 2022. Não foi. Não é verdade. Se a gente comparar a inteligência artificial, tem muitas pessoas, eu concordo com a grande maioria, eles comparam com outras tecnologias que quebraram paradigmas. Por exemplo, na época, fogo, eletricidade e internet. A inteligência artificial veio para quebrar esse novo paradigma, vai vir uma nova onda. Né? Esse é o próprio presidente da Microsoft, que o nome dele é muito estranho, não vou conseguir falar com minha língua presa, ele fala que o OpenAI veio, mas vai vir veio como uma onda, mas o efeito disso vai vir vários outros tsunamis. E vai estar vindo. E tá vindo. Tá, e a gente vai começar a aprender a utilizar no cada dia. E aí vai ter as dificuldades de dados, vai ter as dificuldades éticas, vai ter N dificuldades, mas como qualquer tecnologia. Sim. Né? Quando trocou sei lá, o carro, não, a carruagem por carro de combustão,
a discussão que está tendo hoje do combustão para o elétrico, e a gente vai ter sempre essa evolução. discussão. Isso. Eu tenho uma... Você vai falar? Não ia falar, não. Eu consegui dar de conta. Não, você tava às vezes olhando. as pessoas têm... eu falo isso nas minhas palestras. As pessoas falam que a briga de máquinas e humanos sempre existiu, né? Se a gente pegar a Evolução Industrial, existe um movimento muito forte que é os ludistas. O que os ludistas eram? Que esse movimento era contra os teares automáticos. Então, na Inglaterra, quem queimava um tear automático era condenado à morte. Nossa. Então, essa guerra de máquina versus humano versus tecnologia sempre existiu e sempre vai existir, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que essa IA... Reserva de mercado, né? É verdade. Cada um defende até onde dá conta de ir, né? É verdade. Mas assim, a gente está engateando ainda. Engateando. Tem muita coisa na frente. E é isso, é uma preocupação que eu escuto muito o pessoal falando, nossa, as máquinas vão substituir a gente? Será que a gente vai ter uma super IA com capacidade de substituir o ser humano? Eu vou dizer, gente, tá muito, muito, muito distante. Assim, a capacidade do ser humano de fazer a interconexão entre as coisas, a IA está muito distante disso. Ela pode ser incrível em aprender, por exemplo, a gente está com as redes neurais agora, que está sendo nosso marco da inteligência artificial, o máximo que a gente está conseguindo ir. Porque ela aprende a nossa linguagem, tenta reproduzir as informações por meio da nossa linguagem, por meio dos padrões que ela aprendeu. Mas você conseguir ter uma interconexão, por exemplo, tem um estudo que mostra que o ChatGPT, um estudo que a OpenAI lançou, que mostra que o ChatGPT conseguiu enganar aquele pessoal do... Trek, alguma coisa. Como é que se fala? Que você, por exemplo, que os cegos utilizam para poder colocar. Sim. E que o ChatGPT conseguiu enganar essa pessoa, mas o ChatGPT conseguiu falar tão bem, usar uma linguagem que enganasse essa pessoa, porque o comando foi dado para ele fazer isso, então ele fez muito bem. Então a nossa IA hoje, ela funciona a partir de comandos, ela não consegue fazer essa... treinamento. E treinamento, ela não consegue fazer essa interconexão. Não vai sozinha. Ela não dá o start sozinha. O que eu mais ouço é assim, a IA é criativa, a IA vai criar, a IA cria coisa nova, a IA... Sim, a IA cria coisa nova, a IA é criativa. Só que qual a diferença então da IA? Por que a criatividade é diferente da IA para nós? Porque a IA tem uma coisa que a gente não tem. Nós fazemos algo que a IA não vai fazer. Tá? A IA pode fazer muitas coisas melhores que a gente faz melhores coisas. Só que somente os humanos podem dar valor àquelas coisas. Ela vai criar uma foto, ela vai criar um documento. Ela pode dar valor àquele documento? Não. Quem vai dar valor ao documento? Quem vai falar que esse documento é bom? Quem escreveu, quem leu. Quem vai dar valor somos nós. Então, assim, não adianta falar assim, IA... Não, cara, a única pessoa, o único ser humano, ou ser vivo, que pode dar valor a algo criado é o ser humano. A IA vai criar. Mas se a gente fala assim, cara, isso não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Então, assim, ela vai criar baseado nas nossas próprias criações, mas provavelmente pode até ser mais criativa que a gente, mas a gente tem intuição, a gente dá valor, a gente dá significado para aquelas coisas, e aí a IA não dá significado, ela cria. Qual o significado? A gente que vai dar o significado. Pessoal, só agradecendo aqui o comentário do Antônio aqui, que ele gostou muito desse formato aqui de podcast, a gente gostou muito também, tá, Antônio? Estamos aqui entre amigos aqui, bem bacana. O Francisco começou a falar sobre usar o prompt para jogar todo o PMBOK lá, jogar uma decisão e por aí se vai. E a pergunta que a gente tem é o seguinte: como a inteligência artificial pode melhorar a eficácia na tomada de decisões em projetos? Primeiro, ela pode contribuir para a sua tomada de decisão. Ela não vai tomar decisão. Tá? Isso é um ponto, assim, a gente acabou de falar isso uma meia hora atrás, você não pode tomar decisão baseado em IA, né? Ela vai contribuir para você. A gente pode dar vários exemplos, por exemplo, médico, né? A gente, com várias ferramentas médicas, contribui muito com os médicos. Mas você faz a avaliação final. Exatamente, Isso. mas contribuindo com o médico, não substituindo o médico. Então, olhando lá e voltando para o projeto, a mesma coisa. A partir do momento que você, sei lá, pega um PMBOK, joga um PMBOK no ChatGPT e começa a trabalhar com ele, ela vai te mostrar decisões, ela vai te mostrar risco, e você, como um especialista em projetos, um PMP da vida, um cara que já tem sabedoria, já ralou pra caramba, tá ali, e fala, cara, faz sentido, ou seja, que eu acabei de falar, vou dar valor para isso aqui.
vou dar valor para isso aqui. Então, a gente ela vai colocar o que você quiser. Só que a decisão de ir para frente e dar valor e dar significado para aquilo ali, para aquela resposta, é uma responsabilidade sua, baseado no seu conhecimento prévio. Então, é muito ruim eu, sem conhecimento nenhum, vou dar um exemplo, médico, chegar para um ChatGPT ou qualquer outra coisa e falar assim, eu quero isso. Ele vai me trazer um retorno, eu não sou especialista e eu vou tomar uma decisão baseada em algo que eu não sou especialista. Exato. Então, a partir do momento que você é especialista em projeto, e por isso que nós precisamos nos especializar em projeto, por isso que eu falo, sim, você precisa entender IA, mas antes de entender IA, você precisa ser um PMP, você tem que saber trabalhar com projetos, porque a partir do momento que você trabalha, estou dando o escopo de projeto que a gente está no tema, mas a partir do momento que você é especialista nisso, você vai saber, cara, faz sentido isso aqui que ela está falando. Não faz sentido, é uma baboseira, uma groselha danada isso aqui que ela está falando. Isso é uma coisa que eu percebo, às vezes, eu trabalhando, por exemplo, às vezes eu vou usar o ChatGPT e às vezes eu coloco um comando no ChatGPT e eu coloco um comando bem básico. E às vezes o resultado sai péssimo. Só que eu, como especialista, começo a pensar, eu posso colocar mais essa informação aqui, mais essa informação aqui, mais essa informação aqui, e o resultado sai muitas vezes incrível. Por quê? Porque eu, como especialista, eu direcionei o comando que eu quero. Você enriqueci as análises que ele ia fazer para te construir um conteúdo consistente. Exatamente. Mas eu só consigo fazer isso se eu for um especialista. Porque, como a gente já falou várias vezes, IA generativa não é Google. E nem o Google é tão assim. E, assim, às vezes eu faço... A gente tem que tratar a IA, principalmente a generativa que a gente está usando como... Você usar assistente pessoal, né? Quando a gente está olhando para esses assistentes virtuais, pessoais, é mais uma ferramenta. Eu vou fazer uma comparação, Fabrício, burra, mas é para a pessoa entender. É como se fosse um Word da vida. Cara, você precisa ser especialista em Word? Não, você precisa ser especialista no assunto que vai estar ali. Sim. Então, é mais uma ferramenta que você precisa saber utilizar. Então, um dia desse, eu trabalho como consultor para algumas escolas, aí a pessoa me mandou um currículo. Não, na verdade, não era um currículo, não. Era uma descrição de vaga. Aí na vaga tava assim, a pessoa tem que ser especialista em... Tava nem Office 365, que era Microsoft Office. Falei, primeiro, tá muito errado. Primeiro, não é mais Microsoft Office, agora é Office 365. Segundo, pelo amor de Deus, ninguém é mais especialista nisso, não. Quem vai usar? Coloca aí, a pessoa precisa ter conhecimento em IA, conhecimento em IA, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente tem que se atualizar e entender que os assistentes virtuais, ChatGPT, Gemini, são assistentes virtuais. Sim. É mais uma ferramenta que vai contribuir com o nosso dia a dia. Por favor, não venha, sou especialista em IA. Você é programador em prompt? Você é cientista de dados? Aí você é especialista em IA. Agora não, sou gerente de projeto. Não, calma aí, você é gerente de projeto, gente. Me ajuda. Sua especialidade é outra. Sua especialidade é outra, você tem conhecimento profundo de IA ali, mas a sua especialidade é outra. Você sabe usar, fazer uso da IA para te apoiar numa gestão de projetos mais consistente, né? Analisando cada um dos marcos, analisando os entregáveis, né? Isso. Especialista em IA, que eu posso olhar assim, a gente tem, como qualquer área, a gente vai ter o cara que é estratégico, o cara que é, né, e o cara operacional. O cara estratégico, até assim, eu não sou operacional, eu sou mais estratégico, é o cara que vai discutir, vai ter as ideias, às vezes maluca, e fala assim, vai chegar para o operacional, opa, não é tão assim, simples, mas é um cara que está ali olhando de forma estratégica e sabe o que a IA pode contribuir para toda a organização, com viés estratégico. O operacional é um cara que é um programador de prompt, é um cara que é cientista de dados, esse é um cara especialista em IA. Entendeu? A gente tem 2 comentários aqui, subir aqui os comentários aqui, primeiro da Delma, do PMI, mandando aqui, excelente mesmo esse formato, parabéns PMI DF, um grande abraço a Cris, do grupo GP Mulheres Brasil, e a gente tem um comentário aqui também da Larissa, que ela fala, atualmente, principalmente usamos o ATAS, por meio de transcripts das agendas, para elaborar resumos de documentos extensos, que a gente comentado anteriormente, né? Eu acho que foi a Bruna que comentou sobre os resumos, né? De utilizar justamente para isso, né? Para esse início da inteligência artificial, usar para resumos, né? Você já ter o entendimento sobre aquilo, você usar para elaborar esses resumos. Então, agradeço todo mundo aqui do chat, que mandou emojizinhos aqui, pode mandar mais informações. Por exemplo, uma coisa que agora que eu vi que o Teams liberou,
Cara, isso é maravilhoso. Isso é otimizar tempo. É questão da ata. Cara, o bicho, ele igual a gentezinho lá, ele tava. O danado, eu ia falar. O danado. O Tadeu? Não, é o do Teams mesmo. É do Teams. A gente sempre tem aquela brincadeira, né? Não, olha, não tá gravando ainda não, então vocês podem estar falando besteira ainda, né? Só que ele não, ele já tá ali, ó, capitando. E ele tem sentimento, né? Olha, a Cris falou assim, meio bravo. Ou seja, agora a gente tem que tomar cuidado, porque não adianta estar só gravando, que o menino tá ali ouvindo a gente e no final ele vai entregar uma ata. Nossa, eu era da época que eu ia para reunião de comitê de TI, a gente brigava para quem não é. Pelo amor de Deus, vamos fazer ata, não vai fazer a ata. Jesus, eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Entendeu? Hoje não, hoje a gente tem lá, entrega bonitinha a ata. Hoje eu uso a extensão do Chrome que faz justamente isso. Quando eu estou em aula, ele pega o Google Meeting, transcreve tudo que está acontecendo ali e eu posso estar utilizando subsequente. Olha só, é isso que a IA veio nos ajudar. Automatizar o nosso tempo, potencializar o nosso tempo para outra atividade mais útil, entendeu? Quer dizer, ao invés de você estar correndo para anotar, você está prestando atenção exatamente. Na aula, no diálogo, na discussão, no que está sendo apresentado. Exato. E a IA vai fazer para você essa outra parte, né? Exatamente. Que é uma parte totalmente burocrática, automatizada, e com certeza vai te fazer melhor que você. Você tem hora que você vai se perder, eu que tenho TDAH, vou ficar perdido, o cara falou alguma coisa, ela não tem isso. Você sabe que às vezes, por causa de dicção e de não sei o que, a gente fica com umas expressões um pouco, né? A palavra não sai certa. Dependendo da pessoa que tem sotaque muito carregado, ou de outro idioma, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade na transcrição, mas corriqueiramente ela é bem... Não, a curaça dela é muito boa. É muito boa. Eu lembro uma aula que eu tive, uma professora falou sobre uma ferramenta de IA que ela estava sendo testada aqui no Brasil e que ela estava tendo alguns problemas. Por quê? Por conta do sotaque. Porque ela estava sendo treinada, porque aqui no Brasil a gente tem uma multiplicidade de sotaques. Apesar de ser o idioma único, mas isso. A gente tanto tem sotaques diferentes, como a gente às vezes tem expressões muito regionais. E essa ferramenta, ela estava tendo problemas em entender sotaques que vinham do sul e do norte. E ela estava sendo dos extremos, ela estava sendo bem treinada com a parte do Nordeste, do Sudeste e do Centro-Oeste. Esses aqui, eles não estavam dando tantos problemas, mas ela estava tendo alguns erros de entender o que a pessoa estava falando quando estava no Norte e no Sul. Por quê? Porque o banco de dados ele não estava sendo treinado com tantas informações de sotaque. A gente teve um desafio muito grande, assim, quando a gente começou a decidir o que usar ChatGPT para o nosso assistente virtual, da RNP. E a gente começou a fazer um teste em um serviço chamado Internet Brasil, que era um serviço de entregar SIM card neutro para os alunos. E a gente construiu, né, bonito esse assistente virtual. Vamos testar? Vamos. O que é? Era para, assim, interessante ter esse serviço, você vai ter crianças ali de 10 anos até adultos usando. Ou seja, a linguagem tem que estar ali flexível. E aí, para onde nós fomos, a Amanda, né, que trabalha comigo, ela levou uns 8 computadores e foi para uma escola em Campina Grande. Aí colocou lá a escola, na escola fundamental, e assim, a gente viu que a gente não sabia nada. A linguagem era totalmente diferente. A linguagem. Só que foi enriquecida, porque ela voltou de lá, nossa, agora, meu Deus, agora a gente vai melhorar, a gente vai conseguir ensinar, a gente vai conseguir aprimorar muito por causa desse desafio. Às vezes a gente tem o problema da cultura e também da faixa etária. Tá? Então, assim, a gente tem que saber o que falar para cada tipo de pessoa. O nível do diálogo muda. Né? Você vai construir personas de faixas etárias bem distintas para poder conseguir fazer essa interação. Então, é fundamental ter isso, porque aí a gente tem até, o próprio IPzinho ele faz isso, às vezes, dependendo da pessoa, ele joga um oxi, sabe, assim, até para não é humanizar, mas humanizando, né? Eu fico brincando, a gente fica preocupado nós temos que humanizar os assistentes virtuais,
mas eu te garanto que tem assistentes virtuais que são mais humanizados Sim. que os humanos. Sim. Com certeza, Então, com certeza. às vezes fica com essa Tem uma preocupação. geração aí da gíria, né? Que E falando em gíria, é uma coisa legal, porque, por exemplo, a inteligência artificial de redes sociais, eles categorizam isso. Por exemplo, o pessoal do TikTok, eles é utilizados, a maioria, por crianças e adolescentes. E crianças e adolescentes, ele tem, por exemplo, a forma que eles se expressam, os emojis que eles usam, as siglas que eles usam, por exemplo, completamente No diferente da nossa... estudo, só consoante. Sim, completamente diferente da nossa geração. E o algoritmo, ele precisa entender o que aqueles jovens estão querendo comunicar para poder mandar um conteúdo mais assertivo para eles e fazer com que eles passem mais tempo na plataforma. Então, assim, você entender linguagem para inteligência artificial para você poder fazer algo mais assertivo é bem interessante. Mas a gente tá muito longe ainda do ideal. Vamos dar um exemplo. O pessoal usa muito o exemplo do Netflix, tá? Para recomendação de vídeo. Uhum. Só que a recomendação dele de vídeo é meio estranha. Vamos lá. Se você assistiu 3 vídeos coreanos, né, que eles chamam de dorama agora. Dorama. É, os Minha esposa dorama. só assiste Então, dorama. ele vai te recomendar dorama o resto da sua Vai. vida, até você Vai. assistir outra coisa. Mas será que é isso mesmo? Será que ele deveria recomendar o dorama ou o conteúdo que estava no dorama? Exato. Sim. Entendeu? Exato. Então, o mais correto seria assim, qual a mensagem que aquela série, que aquele filme passou com o Francisco? Não é o gênero do filme, não é o gênero, mas a mensagem. Aí, a partir daquela mensagem, eu vou gerar... Tem um turco aqui também que tem a mesma mensagem. Não, no mas Brasil. eu me mando mesmo. Entendeu? Mas só que acontece o quê? A IA não está tão aprimorada, estou dando um exemplo do Netflix, não está tão aprimorada por causa disso. Porque ela está indo pelo gênero e não pelo conteúdo dentro do vídeo. Sim. Você tem um ponto. Eu assisti um chamado Itaú Class, que a minha esposa também assistiu, que é sobre um empresário de restaurante. Eu me identifiquei porque ele é empresário de restaurante, tem toda uma história. Eu não estava interessado em romances coreanos, eu estava interessado no cara crescer a empresa dele, e vem um monte de histórias de coreanos aí, de príncipe, de hotel, de outras coisas que eu não estava interessado sobre empreendedorismo. Então, porque eles criam rótulos, e os rótulos não estão dentro dos valores, mas sim do gênero. Então, assim, a gente tem que entender ainda o gênero, aí vai demorar um tempo. Inclusive, a Netflix tem uma coisa muito diferente, que eles começaram a fazer isso. Por exemplo, se você assistiu 3 filmes que ele entende de terror, quando ele for sugerir Stranger Things, ele vai mandar o Stranger Things para você com uma capa voltada meio terrorista. Aí, se você assistiu 3 filmes de ação e aí ele já sugere a capa ele sugere o mesmo conteúdo, Stranger Things, mas ele vai sugerir para você com uma capa completamente diferente. Então, ele faz a sugestão, a capa da sugestão daquele conteúdo que ele vai lhe dar, de acordo com o que ele entende. Então, ele categoriza e ele manda a sugestão de uma forma diferente, apesar de ser o mesmo conteúdo. Muito visuais. Sim. Totalmente. Né? Então, a capa sugestiva diz mais que o título da... Exatamente. O Ricardo mandou uma pergunta aqui que é bem interessante, Francisco. Alguém aí tem algum exemplo de prompt de IA relacionado à gestão de projetos para compartilhar? Existe algum lugar que a gente pode buscar esses prompts pronto ou a gente tem que educar a IA para dar esses prompts? Eu não sei se tem para gente projeto. Também eu nunca procurei uma biblioteca de prompt. Por quê? Porque, cara, o prompt vai depender muito da sua especialidade, do que você precisa. Vai ver, eu preciso de um prompt para uma gravata azul. O cara precisa de um prompt para gravata, sabe assim? O segmento da indústria que você está tocando, né? Porque nem tudo é projeto de TI, né, gente? Não sei qual que é o cenário que ele... né? Porque projetos é uma coisa muito abrangente. Mais importante que saber onde está uma biblioteca de prompt é entender o conceito de prompt. A partir do momento que você entende o conceito de prompt, gente, tá boa, você faz um prompt em 10 segundos. Isso. Tô pronto. Porque isso vai ter, provavelmente já deve ter. Eu já vi aí o pessoal vendendo. Agora, tem muito pessoal que ganha dinheiro agora com isso, né? Sim. Dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Você tá fazendo e tá ganhando dinheiro. 10 mil. Toma aqui um book, book com 15 mil prompts. Mas para quê? Baseado em quê? Qual contexto? Então, assim, deve ter. E pode até te direcionar fora do seu contexto. Sim. Né? Então, assim, a minha recomendação é que você faça um treinamento para construir prompts da área, né? Faça uma capacitação para entender melhor como isso funciona
e comece a desenvolver e vai praticando. No instantinho você vai estar... Você vai estar... gente, o prompt é um novo nome bonito que colocar para saber fazer pergunta. É assim, eu acho. Script, prompt. Exatamente, script, prompt, isso aí. Só estão mudando. Mas uma pergunta aqui, pessoal. Quais são alguns cases que vocês estão atuando no dia a dia de vocês, na última semana passada e tal, que vocês utilizaram a inteligência artificial? Vocês têm algum case para explicar para a gente? Assim, eu, Bruna, não estou utilizando, mas no meu trabalho o pessoal utiliza, por exemplo, imagens radiológicas, eles usam inteligência artificial para poder identificar padrões e ter uma assertividade maior naqueles exames, para saber se aquela imagem em específico ela pode ser indicativa de algum tumor, alguma coisa, ou identificar algum padrão que num primeiro momento ele poderia passar despercebido dos olhos, mas que é mais fácil ser identificado por meio de um IA. Maravilha, Francisco. Isso, a gente, pelo menos aqui dentro da RNP, principalmente da minha equipe, a gente fortalece muito a utilização do IA no dia a dia. Para tudo. Vamos supor, eu tenho uma equipe que é equipe de atendimento. A gente tinha uma preocupação muito grande com a equipe de atendimento no passado da linguagem. Poxa, escreve direitinho, ortografia. Hoje, não, amigão, pega o seu texto e pede aqui, corrige para mim não é para alterar o texto, corrige para mim o português. Ele vai corrigir. Então, assim, agora, a própria PMI vai ter um curso agora de gerenciamento de projeto, uma boa parte da minha equipe vai fazer também. Então, a gente está estimulando e potencializando as pessoas para utilizar IA no dia a dia constantemente, para potencializar. Responder um e-mail, você escreve, poxa, corrige aqui meu e-mail. Já não tem mais aquele tanto de gerúndio na vida. Sei lá, melhora Excel. Quanto que a gente pode, tem muita coisa que a gente consegue substituir as utilidades do Excel através daquilo ali. Quem já utilizou, eu utilizava muito tabela dinâmica. Nossa, como eu adorava a tabela dinâmica. Meu sonho era tabela. Eu tinha muito orgulho porque eu sabia fazer tabela dinâmica, ninguém sabia. Cara, você joga aquela tabela no Google, no ChatGPT ou no Gemini, você vai ter todo tipo de informação trabalhada, ele joga em outra tabela. Então, você saber trabalhar e potencializar e melhorar o seu dia a dia é fundamental. Só que aí, assim, não tem um case. Durante o dia a dia você vai ter muitas e muitas coisas que você vai conseguir usar qualquer chat pago ou gratuito para melhorar a sua vida. Eu tenho dificuldade para escrever um e-mail. Escreve só um rascunho do e-mail e fala assim, amigão, corrige para mim, dá o meu e-mail. Ele vai trazer para você o e-mail. Entendeu? Até o seu chefe vai olhar assim, não foi você que escreveu esse e-mail. Você que escreveu essa palavra aqui. Então, e tranquilamente, você vai aprendendo até com ele, porque você, cara, olha o que ele escreveu. No outro e-mail você vai escrever melhor, porque você viu que ele escreveu daquela forma. Você vai aprendendo, sabe? Eu uso muito e a gente estimula muito o uso todo dia do... A gente tem uma pergunta da Renata aqui, vou subir ela aqui. Eu queria só complementar. Um case muito interessante de uso da IA. Agora, com esse acidente que a gente teve no Rio Grande do Sul, né, a gente precisou fazer muitas ações e assim, baseado no georreferenciamento, porque assim, a devastação foi assim, absurda, né? As áreas alagadas, e você identificar essas áreas alagadas em imagens de satélite, não sei o quê, e você verificar o que era região, o que era braço de rio, o que era simplesmente pequenos veios e que teve uma dilatação absurda, né? Fazer essa sobreposição, a IA ajudou sobremaneira a gente fazer isso. Então, é um case que a gente explorou bastante, né? No georreferenciamento, usando imagens do Google, imagens de outras, da Embrapa, de várias empresas, para poder fazer essa avaliação da mancha de alagamento no Rio Grande do Sul. E é incrível, né? Como a IA ela tanto pode ajudar a gente a escrever um e-mail melhor, como a IA ela pode ajudar a gente a fazer um diagnóstico melhor, e como a IA pode ajudar a gente a fazer um entendimento sobre a sobreação dos rios e entender como são as áreas alagadas. Então, assim, a inteligência artificial, quando ela é usada de maneira correta e quando a pessoa sabe
fazer as perguntas e sabe direcioná-la bem, ela é assim, uma mão na roda para poder facilitar muito a vida da gente, todos os dias. Uma coisa que é legal, eu já acho que foi lá quando a gente fez um evento lá no SESI Lab, não. Aquele lá que é lá no Asa Norte, qual é o nome? Foi da do PMI, Café do Projeto. Café do Projeto. Mas no SESI. Não, foi no SESI, não. Foi lá no Biotic? Biotic. Aí eu fui lá no Biotic até, isso eu tô falando uns 8, 9 meses atrás. E lá eu já até mostrei pro pessoal. Falei, gente, olha só o que eu apresentei lá. Olha só como o IA pode ajudar você no seu dia a dia, um case, né? No dia a dia. Pô, a gente tá falando aqui de gerente de projetos. Se você vai fazer um termo de abertura, uma TAP, você já tem um modelo, você joga um modelo aqui e fala só, eu preciso fazer, é lógico, você tem que ter argumento, lá vem eu de novo. Eu preciso que você faça um termo de abertura com isso. Uma coisa, quando você demorava para fazer um termo de abertura, 1 hora, 2 horas, você vai ter um termo de abertura, sabe, 2 minutos, 3 minutos, vai estar pronto? Não, mas vai estar 90% pronto. Então, assim, tem que aprender a curiosidade. Você não vai sair do zero. Não vai. Você já vai sair com insumo suficiente para você aprimorar. No começo, as pessoas, até na minha equipe, o pessoal começava a julgar, né? A gente tem a mania de julgar muito, né? Ai, tá fazendo isso aí, é o senhor ChatGPT, tá fazendo, sabe? Então, nós, seres humanos, nós temos que aprender que, ou diminuir cada vez mais, julgar, a gente sempre vai julgar, porque é muito difícil não julgar. Até o momento que eu falo que eu não tô julgando, eu já tô julgando. Então, humano. É ser humano. Então, a gente tem que ser mais curioso e menos julgador. Então, a partir do momento que você julga menos e vou ser curioso. Poxa, para ser curioso, como que eu sou curioso? Eu olho, tento fazer, eu faço pergunta, encho o saco. A curiosidade leva você a aprender algo. Julgamento você não aprende, é só a verdade, Então, a partir do momento que você é curioso, você está aprendendo. Criança é curiosa, ela aprende, né? A gente fica falando, o que a gente fala para as crianças? Larga ser curioso, menino. Não devia, né? A gente devia falar, pode continuar a ser curioso. A curiosidade. É justo o contrário. Pessoal, vou passar aqui 2 informações aqui do chat. Primeiro aqui, agradecer a Gabriela que respondeu a Lorena aqui. Então, Lorena, a gente tem sim a informação dentro do PMI, a gente mandou o link aí para você conhecer o Infinity, porque o PMI sim está na vanguarda das inovações do IA e tem vários cursos do PMI dentro do site, você pode entrar em contato com a gente tem vários cursos, beleza? E o segundo que a gente tem aqui é a pergunta da Renata, que ela fala o seguinte: de todas as IAs citadas aqui no fórum, quais vocês recomendam e qual seria o objetivo de cada uma delas? Né, você tinha comentado sobre o Magic, a gente falou um pouco sobre o Google, e qual vocês recomendam para qual tipo de trabalho dentro de projetos? Vai depender da finalidade, o que a pessoa quer, tá? Quando a gente olhar para o ChatGPT, a partir do momento que você começa a pagar ele, talvez você nem precise sair dele mais, porque ele tem tem uma biblioteca de API lá dentro. Então, você vai ter de tudo. Tem muito chat pronto lá dentro. Então, desde matemático até... Cara, tem muita coisa. Tá? É lógico que tem que usar o pago. Então, vai depender muito da finalidade. Eu quero um chat para quê? Eu quero um chat para um IA para criar PowerPoint? Tem. O Gama. O Gama criou. Eu demorava... Eu pago o Gama porque como não muita palestra... Meu Deus, eu crio um slide em 5 minutos, eu demorava um tempão para fazer um slide. Então tem coisas que é bom. O Gama você cria slide. Então, um dia desse a minha esposa mostrou para mim, aí eu fiquei assustado. Um que cria música, eu não vou lembrar o nome agora, tá? Mas a música fica sensacional. A minha filha falou assim, poxa, a gente queria uma música na escola para festa junina, para falar sobre a cultura do Congo. Senta aqui. Específico. Aí a gente foi... Aí eu fui pro ChatGPT, eu quero uma música para festa junina, olhando para a cultura do Congo, para a escola X, e aí ela criou um texto para minha música. O Congo na escola criou. Aí eu cheguei lá naquele aplicativo, no Multimúsica, e coloquei a letra e falei, olha, eu quero essa música com essa melodia. Sensacional. Meu Deus, se alguém ouvir essa música, quem fez essa música? Foi o IA. Então, assim, tem para tudo. Vai depender da criatividade da pessoa. Eu quero usar para quê? Então, para criar um slide, para criar uma música, para criar um vídeo, que agora tem o Sora, né? Esqueci o nome, da OpenAI que vai criar vídeo, vai ter para tudo. Então, assim, vai depender da finalidade. Sabe? Qual a finalidade? E você, Bruno, você tinha comentado do Magic, quais outros você pode indicar para a gente aí? Então, como o Francisco falou, vai muito depender do para que você quer aquele IA, qual a utilização. A gente tem o ChatGPT, tem até um
acho que é o Claude, que ele é muito parecido com o ChatGPT, que ele foi feito pelos ex-funcionários da OpenAI. Por imagem. Qual é a sua dor, né? Qual é a sua dor? É. Tem várias IAs que criam imagens também, tem IAs que criam imagens com a sua imagem. Dificuldade em algum segmento, mesmo na gestão de projetos, o que é mais difícil para você desenvolver e trabalhar? Né? Qual das premissas, dos princípios, né, do PMBOK, que hoje está tão em voga da gente falar, que você precisa de um apoio, né? É muito em cima disso que você vai construir seu prompt. Como qualquer tecnologia, se a gente colocar a tecnologia na frente, a gente está errado. A pergunta vem, qual é o seu problema? Isso. Baseado no seu problema, você vai olhar e falar assim, eu consigo resolver esse problema com IA ou sem IA? Às vezes é só uma automação e você está entrando no que eles chamam de washing de IA, querer resolver. Então, assim, às vezes você quer usar IA porque quer usar IA, e às vezes não é só IA. Ah, não, eu não posso resolver esse problema com IA. Então tá bom. Então, quer resolver com IA? Tem dados para isso? Você tem especialidade para isso? Você tem... Então, sim, precisa de IA para isso? E aí, a partir daí, você vai escolher a melhor ferramenta. Mas a gente não. A gente tem a mania de quero usar ChatGPT. Por quê? Porque eu quero. Mas por que você quer usar? Então, a partir do momento que a gente escolhe a tecnologia antes de olhar para o problema, não importa se é IA, mas qualquer outra coisa, vai dar ruim. Vai dar muito errado. Então, primeiro, a gente tem que sair da premissa qual o problema que você quer resolver. Aí, a partir daí, vem todo um que chama... Quem quiser procurar, aí, se você quiser interpretar, diz o Canva do IA. Canva do IA. Que é um Canva, né? E ele vai mostrar... São 7 passos. Ele é até da Starts. São 7 passos. O primeiro passo, você quer qual o problema. Isso. E aí vai ter os outros passos. Dados, enfim. Qual a ferramenta. Eu sei que a escolha da ferramenta, se eu não me engano, ou é a última ou é a penúltima. Tá? Mas dá uma olhada e pede o pessoal olhar lá. Canva do IA. Você vai ver que tem todo um passo a passo. Tem todo um passo a passo. Por que usar IA? A gente, às vezes, fica tentando trabalhar com a IA, mas a IA, primeiro, é uma ferramenta que não nasce pronta. Sim. Tá? Se você for implementar na sua empresa, não nasce pronta. Porque a IA tem um negócio chamado círculo virtuoso da IA. O que é o círculo virtuoso da IA? A Amazon aprendeu muito com isso. A IA, ela precisa de dados. Tá? Quanto mais dados, melhor o produto. Tá? Quando melhor o produto, mais usuários você vai ter. E quando mais usuários você vai ter, mais dados você tem. Então, se você quer ter produtos bons, você precisa de dados. Sim. E, consequentemente, a partir do momento que você tem um bom produto, você tem mais usuários. Então, é difícil. Então, no começo, a gente teve esse desafio. No começo, você vai ter que falar para o pessoal, dar a sua cara a tapa. Ó, gente, eu sei que não tá bom. Não tá bom. Não tá bom. Eu sou o primeiro a falar, não tá bom. Mas eu preciso que você utilize para a gente ficar bom. Não estamos começando do zero. Né? Já tem uma largada aqui para a gente começar a trabalhar, né? E daí cada um evoluir, né? Colocando mais complementos, suas visões. Isso vai enriquecer. É um MVP muito sem vergonha, mas Sim. vai. Dizem que quem não tem vergonha de seu MVP demorou a fazer. Exatamente. Se você quer lançar o produto perfeito, vai nascer morto o produto. Né? É verdade. Já perdeu tempo. Já passou. E a IA é muito isso. Muito isso. Teve alguém que falou assim para mim, poxa, por que você não grava nessa onda de gravar, né? Quem está fazendo isso está doido. Por que não grava um curso de IA? Falei, quem fizer isso está louco. Como que grava um curso de IA? O negócio muda toda hora, não tem condição não. Se você está falando... Gente, ó, eu não sei o que eu estou falando, mas se tiver alguém comprando curso de IA gravado, tem que ser ao vivo, da PMI ao vivo, tudo é ao vivo. Tem que ser ao vivo, porque uma coisa muda de um dia para o outro, não dá tempo do cara ficar fazendo. É muito complexo isso. O Marcelo compartilhou aqui que para criar vídeos ele usa Sora. O Sora, Nem sei se o Sora está liberado, mas o Sora do OpenAI ele vai vir para revolucionar muita coisa. Você consegue criar. Como opção aqui para quem tem interesse, né? Como a gente comentou alguns, né? Então a gente acrescenta aí mais um. Tanto que os roteiristas e os artistas de Hollywood estavam de greve há muito tempo por causa dessa criação. Provavelmente dessa revolução do Sora. Cara, por exemplo, os dubladores correm um grande risco de se acabar, porque assim, consegue fazer dublagem perfeitas usando IA. Falando de imagem, eu queria puxar justamente a Bruna por causa disso, né? Você tinha comentado sobre o critério das imagens, né? Então, o critério das imagens, a gente precisa ver qual banco de dados está sendo utilizado para treinar aquela IA.
quais as imagens estão sendo utilizadas, como é que está sendo feito. Inclusive, tem um cara que a Scarlett Johansson está processando ele, porque ele fez um IA e o cara era fascinado no filme que ela fez, da Lucy. E a voz dessa inteligência artificial é muito parecida com a voz da Lucy. E a Scarlett Johansson está processando ele para saber qual banco de dados ele utilizou para treinar a ferramenta dele, para saber se ele utilizou a voz dela para treinar a ferramenta. A gente vai muito para esse, eu vou no seu caminho de ética, né? Nossa, as pessoas vão me crucificar, mas é que eu esqueci mesmo. Há um ano e meio atrás, um ano e meio atrás, a Volkswagen lançou aquela propaganda da Kombi que tava a Elis Regina. Com a Elis Regina, graças sim. a Deus, lembrei. A Elis Regina com a filha dela, aí eu não vou lembrar o nome dela. Maria Rita. É. Então tava a Elis Regina e a Maria Rita. Então as pessoas criticaram muito. Poxa, a Elis Regina não ia concordar. E daí teve toda, eu não vou falar que é certo ou errado, mas teve toda uma crítica ali. A filha dela concordou, enfim. Mas vai chegar um momento... Consentimento. Será que... Aí o pessoal ficou questionando. Mas vai chegar aí eu vi uma provocação depois de um certo tempo. Hoje a gente tem lá nossas entidades, nossos RGs, tem lá que a gente é doador de órgãos. Né? Vai chegar um momento que talvez a gente vai ter que conceder se os nossos dados, as nossas informações, as nossas ideias podem ser utilizadas para o futuro. Algumas pessoas é melhor nem utilizar, né? Mas sim, eu acredito que vai chegar uma hora e falar assim, poxa, eu autorizo que meus dados sejam usados pela inteligência artificial. Vai chegar uma hora, sim, porque eu acho que em Hollywood aconteceu muito isso. Alguns artistas autorizaram o estúdio usar imagens de gravações anteriores para relançar complementos dos filmes. Que legal! Uma autorização pós-morte. Uma autorização, entendeu? Então, assim... pós-morte, o que eu vi, né, que saiu, eu não sei se foi pós-morte, do One Piece, que o não, para utilização pós-morte. Para exibir isso. Então, assim, vai chegar uma hora que vai ter essa discussão. Posso usar meus dados, minhas informações, a minha massa crítica que eu construí durante toda a minha vida para o IA? Posso, tá liberado, todo mundo pode usar aí. Então, vai chegar uma hora que eu acho que um pensamento crítico interessante do como a gente vai resguardar nosso direito da personalidade futuramente, no pós-morte. Até porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela se encerra com a vida da pessoa. Se a vida dela encerra, a LGPD não se aplica mais. A gente só aplica o Código Civil. Ela não se aplica. Por exemplo, aqui, numa obra de arte, vai para os filhos, né? Os filhos que... Então, aí a gente já sai de proteção de dados e aí a gente vai para propriedade intelectual. Entendi. Então, a propriedade intelectual, salvo engano, aquele direito, por exemplo, um livro. Um livro, ele fica 100 anos dentro do direito autoral daquela família, depois ele vira uma obra pública. Então, assim, são informações... Quem acho que virou obra pública. Gente, mas... É atemporal, né? Existem coisas que são atemporais. Inclusive, tem umas discussões que falam um pouco sobre isso, que é a parte dos neurodireitos, mas eu confesso que eu nunca estudei muito sobre o caso, mas eu sei que tem umas discussões nesse sentido. Inclusive, eu acho que o Código Civil novo que está vindo agora, ele tem umas pequenas atualizações em relação a isso, mas eu também não dei uma pesquisada muito a fundo. Porque a gente tem visto muito, né, gente, quem trabalha com podcast, vídeos, essas influencers e não sei o quê, tem uma série de propagandas e não sei o quê que estão já utilizando voz, imagem, inclusive fraudulentas, como se fosse aquele artista vendendo, autorizando ou jogo do tigrinho, dando a chancela sobre algumas coisas e é tudo mentira. Sim, isso é um problema muito grande que o pessoal está usando deepfake para poder simular a pessoa. Inclusive, estão utilizando deepfake em voz para aplicar golpes, passando pela pessoa como se fosse a própria pessoa no banco. Ela pega algum... Por exemplo, ela liga para você, ela conversa com você há algum tempo, ela consegue pegar algumas informações da sua voz e ela tenta utilizar uma deepfake simulando que é você no banco para conseguir um empréstimo. Então, hoje em dia, a IA ela é incrível, mas a IA precisa ser utilizada
por pessoas boas para fins bons. Porque da mesma forma que ela facilita muito a nossa vida, o nosso dia a dia, ela também facilita muito os golpes. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande. Porque a inteligência artificial, por exemplo, um ChatGPT. O ChatGPT tem um estudo falando que se a gente não tiver cuidado, a pessoa pode colocar dentro do ChatGPT e aí, como eu faço uma bomba com o menor número de orçamento e com a maior rapidez possível. E se não tiver o cuidado, aquela IA generativa ela pode passar aquela informação de como se fazer uma bomba. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado ético e na forma que a gente está utilizando essa ferramenta. Falando em informações e conhecimento, até o prompt que a gente tinha comentado anteriormente, só pegar aqui um pouco do chat aqui. Hoje o PMI, pessoal, ele tem um workshop de formação de IA, né, para profissionais de projeto. A gente colocou o link aqui para vocês aqui no chat, para vocês terem mais informações. Então, caso vocês tenham interesse de conhecer um pouco mais sobre o workshop do PMI, né? A gente colocou o link do Simpla aqui. Fazer uma capacitação, né, do uso da IA em gestão de projetos, está disponível no nosso site. Será um prazer recebê-los, né, para fazer. Tenho certeza que vocês vão adorar. E é importante essa capacitação porque ela desvincula muita coisa, né? As pessoas vão começar a entender como utilizar, como potencializar. Isso. Vai quebrar alguns paradigmas, tá? Importantíssimos isso. E aí tá entender, assim, como eu posso melhorar, automatizar, vai ganhar tempo, assim, esses cursos, as pessoas vão entender que como vai ganhar tempo, aprender a utilizar a IA. Vai entender também que a IA não vai resolver a vida dela, a IA vai ajudar, não vai resolver. Né? Eu acho que assim, a quebra de paradigma é mais importante que qualquer outra coisa. A gente tem muito esses e vai te dar autonomia no uso mais seguro. Né? Eu costumo falar assim que todas essas inovações que têm surgido, coisa e tal, é muito importante, no mínimo, você ir aprender um pouco, né? Os conceitos, o uso, alguma prática, e depois avaliar se realmente faz sentido como você trabalha, né? No seu segmento de trabalho. Mas é importante, porque você não pode ficar fora, senão você perde o bonde da história, né? Lá na frente vai aparecer uma oportunidade e você não vai se sentir preparado e pronto para usar. Como a IA ela pode ajudar muito a gente, mas aí tem que tomar muito cuidado com os vieses, que vai ter e a gente tem que olhar para isso. Então, há um tempo atrás, eu tinha que fazer um processo seletivo com uma pessoa que ia trabalhar diretamente comigo. Eu recebi 30 currículos. Aí eu falei, não, calma aí, vamos usar a cabeça. Aí eu peguei a descrição da vaga, a missão da vaga, eu peguei e falei, ChatGPT, isso aqui é a descrição da vaga, isso aqui é a missão da vaga. Eu até criei meu assistente de RH, eu criei lá. Isso aqui é a vaga, isso aqui é a descrição da vaga, isso aqui é a minha cultura que eu gosto aqui, meus princípios são esses. Tá bom, agora baseado nisso tudo que eu falei, toma aqui, 30 currículos e me mostra o ponto forte e o ponto a se desenvolver de cada candidato e quem eu deveria contratar. E veio, lindo o negócio. Mas, por exemplo, eu fui, só que eu contratei o primeiro? Não. Eu contratei lá, sei lá, eu acho que o cara era 18, sei lá, assim. Mas por quê? Por causa dos viés, a gente tem que olhar. Mas ele me mostrou perfeitamente os pontos fortes, os pontos fracos das pessoas. Olha, você tá querendo um cara que tem isso aqui, esse aqui ajudou na entrevista. Me ajudou muito. Eu cheguei para ele depois, Cris, aí baseado naqueles pontos de desenvolvimento que as pessoas precisavam, eu falei, olha, agora eu quero que você me faça perguntas que eu posso tirar dessas pessoas baseado nesses pontos fortes e que tem que ser desenvolvido. Ele me deu um monte de perguntas. E aí eu comecei a utilizar. Então, assim, nossa, a gente pode usar muito, 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 muito. Esse é um caso que eu lembrei aqui agora. Usando com ética, né, Francisco? Era isso que eu ia falar. O seu insight de dizer quais as melhores perguntas que eu posso fazer para cada um foi incrível. Por quê? Porque o Amazon, eles criaram uma ferramenta de IA para analisar currículos. E depois de um tempo utilizando, eles viram que aquela ferramenta estava enviesada. Ela estava preferindo currículos masculinos do que femininos. Por quê? Porque ela foi treinada com a base de dados antiga do Amazon, que sempre preferiu contratar homens do que mulheres lá na década de 80
R$1,90. Então, depois de um tempo utilizando essa ferramenta, eles perceberam que a ferramenta estava enviesada. Então, a sua ideia não foi colocar qual o melhor currículo, mas quais as melhores perguntas e pontos fracos, que é o ponto que a gente chega. Qual a melhor forma da gente utilizar a IA? Como é que a gente faz aquela IA trabalhar ao nosso favor? Então, assim, essa ideia é muito boa, porque senão a gente pode correr nesse risco. E quando até uma pergunta do Lucas, que é justamente sobre essa, vou só subir aqui para o pessoal verificar, né? A gente tem aqui, ó. O Lucas Pérez fala o seguinte: pessoal, boa noite. Há algumas IAs para otimização de processos empresariais, né? Quais seriam elas, né? E há algum suporte para gestão de mudanças? Então, vou repetir. Há alguma IA para otimização de processos empresariais, né? E se tem algum suporte com gestão de mudanças? Então, eu não sei especificamente para processo empresarial, mas eu te garanto que se ele entrar no ChatGPT, vai ter uma API para alguma coisa que ele quer. Aí, tipo, que tipo de mudança que ele quer? Quer mudança empresarial, mudança de TIC? Eu não sei, tipo assim, mas vai ter. Então, assim, ao invés de ele procurar uma ferramenta específica, eu recomendaria ele entrar no próprio ChatGPT, que tem um monte. Eu não sei se o gratuito tem isso, por isso que eu não... Assim, eu acho que não tem. Não tem? Eu acho então, que não. Pague $20 pelo menos um mês, paga R$100 um mês, para ver se vale a pena para você, porque vai ter muita API lá. Vai ter muita API. Então, você vai escolher lá a API que se adequa. Tem muita. É uma biblioteca de... É um Google... R$100 é mais barato que um assistente, né? É o Google Play da vida que... Não gosto dos viés, eu quero voltar rapidinho nisso. Sabe quando a gente fala de viés, a gente está falando de predição, né? E é engraçado. Por que essa ferramenta da Amazon fez isso? Porque ele trabalha com predição. Então. Vamos lá. Quando você fala de... Vou dar um exemplo que a Dora deu um dia desse. Quando a gente fala assim, eu quero saber sobre igreja. Aí ele vai falar, aí o ChatGPT, a IA vai falar assim, quase todas as vezes que alguém fala de igreja, qual o outro nome que vem? Padre. Então, olha, se é igreja, vai ter padre. Se tem igreja, provavelmente tem vela. Agora, nunca vai ter mar. É muito difícil ter mar. É muito difícil ter cachorro. Mas vai ter padre, provavelmente vai ter vela. A depender da igreja, pode ter santo. Então, quando a gente olha dados, e ele analisa dados, ele olha a frequência, ele vai olhar assim, vocês contrataram homens. Se você não dá uma nova regra para ele, cara, vocês contrataram homens. Aí, a IA está enviesando. Desculpa, a sua base é enviesada. A sua base é enviesada. Então, a IA trabalha com estatística. É estatística, é matemática. Então, assim, quantas vezes, quando a pessoa fala de igreja, vai ter um padre na mesma fala? Muitas vezes. Ou um pastor, né? Quantas vezes alguém fala de mar, vai ter peixe ou tubarão? Muitas vezes. Ou areia. Muitas vezes. Então, a gente está falando de os viés, mas os viés vêm através de predições, através de estatística matemática, numa base que foi criada por nós. Por nós. Mas é isso, essa preocupação que a gente tem. Porque, como eu falei antes, a IA não tem sentimentos, ela é estatística, ela foi treinada. É um banco de dados que vai ser auditado, ou você coloca um comando sobre aquele banco de dados, ou você fala, ache padrões semelhantes. E ele vai achar padrões semelhantes. Só que a nossa preocupação, pelo menos a minha preocupação, e eu sei do pessoal que volta mais para a IA nessa pegada mais ética, é fazer com que aquela IA que seja lançada no mercado, ela não tenha esse viés, que ela seja auditada, que ela tenha ética. Por isso, por exemplo, a gente tem um padrão que veio lá da União Europeia chamado de Altai. O que é o Altai? Ele é um documento feito pelo Conselho Europeu que ele coloca várias perguntinhas para serem feitas para saber se aquela IA ela não tem um problema, se ela não é discriminatória, se a pessoa sabe que ela está falando com inteligência artificial, se ela tem algum padrão. Ela é verificada por meio de vários questionamentos. Por exemplo, quando você está fazendo um processo de colocar uma norma ISO na sua empresa, uma 9000, uma 27001, você não tem várias perguntas que você vai dizer se aquela empresa atende ou não atende para estar adequada, pronto. O Altai, ele vai fazer várias perguntas para saber se aquela IA, ela não possui nenhum viés e ela só pode ser colocada no mercado porque ela não está ferindo nenhum direito fundamental das pessoas. Então, a ideia seria mais ou menos essa. Pessoal, tem uma pergunta aqui, que é assim, ó. Como os líderes de projeto
podem superar as resistências organizacionais ao adotar as tecnologias de inteligência artificial? Como qualquer outra tecnologia, se um líder, ele não é a primeira tecnologia que ele está tendo resistência. Ele sabe que toda resistência quebrada, primeiro, precisa de patrocínio superior. Primeira base é essa. Tem que ter um patrocínio, tá? Todo líder tem alguém ainda patrocinando ele, tá? Ele, principalmente, tem que ser exemplo. Vou dar o meu exemplo. Assim, eu estimulo muito e sempre estimulei essa utilização de IA ou de qualquer outra tecnologia que venha automatizar. Então, como qualquer quebra de cultura, é lenta, e mostrar para as pessoas que a gente não está substituindo ninguém. A ideia é melhorar cada vez mais, utilizar o tempo daquela pessoa para atividades mais criativas de valores que a automatização não vai trazer. E a partir daí, com esse patrocínio, a partir do momento que tem um patrocínio mostrando para as pessoas que é importante, e sim, a empresa quer pessoas que utilizem IA, fica tudo mais fácil. Tá? Fica tudo mais fácil. Eu acho que a ideia é essa mesmo, é fazer a autogestão, comprar a ideia, comprar ferramentas, que ferramentas são caras. Capacitar o seu pessoal para utilizar aquela ferramenta e, a partir disso, você criar uma cultura. Mas, como o Francisco falou, é muito difícil você mudar uma cultura organizacional, principalmente quando está há anos e anos trabalhando daquela forma e você chegar para aquele colaborador que ele sempre trabalhou daquela forma, que a partir de então ele vai ter uma ferramenta que vai auxiliá-lo. Nem sempre é fácil, por mais que muitas vezes aquela ferramenta realmente vá auxiliar o dia a dia dele, mas nem sempre ele consegue ter uma adaptação tão fácil, mas é uma questão de aculturamento mesmo. Eu entendo que alguns departamentos já têm no seu core um pouco de inovação, porque os processos exigem, né? Outros são mais burocráticos e metódicos. Mas, assim, esse desafio é um desafio que a alta direção tem que comprar e incentivar a acontecer, né? Senão, realmente fica muito difícil. Tem que vir da autogestão. Tem que vir da autogestão. A gente vai caminhando para as últimas perguntas aqui. Nessa aqui eu acredito que a gente já deve ter falado, mas a gente pode recordar aqui, né? Quais seriam as habilidades e conhecimentos que são necessários para um gerente de projeto integrar um IA? Ter conhecimento de gente de projeto. Então, ser um bom gestor de projeto. Tem que ser um bom gestor de projeto, porque a partir do momento que ele é um bom gestor de projeto, ele sabe onde está as dores, né, os desafios. Às vezes eu nem gosto de usar essas palavras dores, né, os desafios que ele tem durante o dia a dia, e a partir daí ele vê qual a necessidade que ele tem, qual o problema que ele tem, e se tem necessidade mesmo de IA, entendeu? Então, primeiro, ele tem que ser um bom gerente de projeto. Tem que estudar para ser um bom gerente de projeto, porque a partir do momento disso, ele sabe, cara, eu posso utilizar isso, utilizar aquilo, porque a gente falando de inovação, os maiores inovadores não são aqueles que criam produtos novos, mas são aqueles que sabem integrar produtos, tá? E então, adaptar, né? Adaptar, ter um portfólio de conhecimento. Eu brinco muito assim, eu falo, né, que para mim o melhor super-herói é o Batman ou o Homem de Ferro. Mas por quê? Por quê? Cara, os outros todos têm superpoder. O Batman não tem um superpoder, o Batman tem o super cinto do Batman. Exato. O que tem nesse cinto? Ferramentas. Ele sabe, ele é muito genérico, sabe assim? Ele não é o melhor lutador, ele não é o mais forte, mas ele tem uma lista de ferramentas. Então, nós precisamos de profissionais que precisam se adaptar o mais rápido possível. Nós precisamos de profissionais que tenham ser especialista em algo, mas que ele tenha a capacidade de ir para o evento do PMI, mas ele vai para o evento de mobilidade, ele vai para o evento de RH, ele vai porque a partir do momento disso ele consegue fazer um mix. Usar ferramentas distintas. Exatamente. E o bom gestor de projetos, ele trafega em várias áreas, né? Porque ele precisa dominar o processo de comunicação, ele precisa dominar o processo de gestão de pessoas, gestão de recursos, gestão de tempo. PMBOK inteiro. Gente, não adianta. Quando a gente olha para uma das maiores criações que nós tivemos nos últimos anos, a gente olha para o iPhone. Aí, se você olhar aquela apresentação do Steve Jobs, o que ele fez? Ele falou, olha, nós tínhamos aqui um iPod que tocava MP3, nós tínhamos aqui um telefone que tinha uns tecladinhos, nós tínhamos aqui um equipamento que acessava a internet e tínhamos aqui uma câmera digital. O que nós fizemos? Integramos. Então, criou algo novo? Criou algo do zero? Não, ele integrou
conhecimento. Então, aí vem aquela máxima, nós precisamos cada vez mais ter a busca do conhecimento. Eu vi um estudo um dia desse, eu estou falando demais, tá? A última frase que eu falo. Nós tivemos um estudo, eu vi um estudo um dia desse que as habilidades, na década de 90, até na década de 90, as habilidades demoravam 30 anos para ser irrelevantes. Hoje, uma habilidade se torna irrelevante em 5 anos. Ou seja, se a gente não tiver aquele conceito de lifelong learning, ou seja, estar para sempre durante toda a sua vida, a gente vai ter vários problemas e não vai ser a IA que vai substituir, vai ser o coleguinha do lado que vai substituir você. Isso. Eu sempre falo, a gente faz vários webinars durante o ano inteiro no PMI, e eu sempre falo muito com a comunidade que é muito importante, assim, buscar saberes novos. Buscar, às vezes não dá tempo de fazer muito treinamento, muito curso, mas você tem que estar sempre buscando informações novas que vão te enriquecer, pelo menos para você saber falar sobre. Isso. Sabe? Você não ter que fazer uma cara de paisagem, porque você não sabe nem sobre o que se trata aquilo, né? E, empresarialmente falando, o mundo cobra muito isso das pessoas que estão em cargos de liderança, em equipes de projetos. As pessoas precisam se comprometer e conhecer o negócio onde estão inseridos, né? Então, o buscar esse conhecimento é necessário. Sempre. Bom, pessoal, temos aí 15 minutos. Eu queria deixar uma pergunta que vai vir de vocês mesmos. Qual o tema que a gente ainda não disse aqui que o Francisco gostaria de ensinar? Ixi. O que a gente ainda não falou hoje que você falou assim, nossa, esse tópico aqui não pode faltar. Sobre o que você gostaria de falar? Sobre IA? Sobre IA. Nossa. Falou sobre tantas coisas. Não, mas assim, acho que a gente falou, mas eu só queria deixar... Eu posso, em vez de falar que não falou, mas deixar bem... Reforçar. Com certeza, com certeza. Reforçar que, assim, vamos ser especialistas nas nossas áreas fins. Se você é um gerente de projeto, se torne cada vez o melhor gerente de projeto que você pode ser, utilizando IA, utilizando Project, utilizando o que você quiser. Agora, se você quiser, sim, ser um especialista em IA, então tudo bem, você é um especialista em IA, tá? Aí você vai estar banco de dados, vai estudar outras coisas. Mas se você quer utilizar cada vez mais a IA para o seu proveito, se capacite cada vez mais naquela sua área de fim, porque você vai saber suas dores, você vai saber suas necessidades, e com o conhecimento que você tem em IA, através dos cursos, né, de nivelamento, você vai conseguir extrair o máximo possível dessa ferramenta. Maravilha. E Bruna? Você, o que a gente falou ou não falou? Enquanto o Francisco falou, deu tempo de você pensar. E o pior que a gente não falou ou que você gostaria de dar ênfase? Eu queria dar ênfase na parte como eu já falei, eu fui a chata hoje, da gente ter cuidado como a gente está utilizando a inteligência artificial, para a gente não... como é que eu posso falar? Para a gente ter cuidado com as nossas informações, com a inteligência artificial, para a gente não estar dando os nossos dados, nossas informações, não ser mais um canal de exposição para tantas empresas que estão aí utilizando várias técnicas para tentar pegar as suas informações e você dando de bandeja. Então, assim, tenham cuidado sempre que vocês forem utilizar um IA. Bom, pessoal, então eu vou colocar aqui, ó. Quem está de olho no chat aqui já viu que a Gabi já colocou nossa pesquisa de satisfação. Gostaria de pedir imensamente a todos que vai lá no chat, clica na nossa pesquisa de satisfação, enquanto a gente faz o sorteio dos brindes. Cris, vamos fazer os sorteios aqui. A gente tem direito a participar do sorteio? Tem direito a participar do sorteio. Não tenho nada. Pessoal, vamos fazer o seguinte, o que a gente tem aqui de brinde? Nós temos 2 brindes, que são R$200, são 2 vouchers de R$200 para cursos do PMI, e também a garrafinha linda e maravilhosa do PMI e o suporte. Já dá para fazer o curso de IA, já? Ajuda, abate no valor. Olha aí, gente. Abate no valor. Pessoal, então vou explicar as regras bem devagarzinho, né, para que todo mundo que está aqui online no chat aqui consiga responder. Eu vou pegar uma resposta, aqueles que prestaram atenção nas perguntas aí vai conseguir responder muito bem. Bom, a primeira pessoa que responder no chat não é no forma GBT. Correta, não, no nosso chat aqui, vai ganhar a garrafa e vai ganhar também
e suporte. A pergunta é: qual o nome do assistente virtual do Francisco? Ixi, Maria. Vamos ver quem vai responder primeiro. Tadeu! Respondeu! Muito bem! Pessoal, vou subir Mas é o aqui. pessoal da RDP, né? Respondendo. Não. Vocês prestaram Não, atenção. não, Vocês não. prestaram Aqui, atenção. ó. Quem respondeu foi a Fala isso, Renata. Marques. Não, Renata de Jesus. Então foi da RDP, Renata, não. Renata, você ganhou a garrafinha e o suporte, tá? Por gentileza, você manda pra gente aqui. Pode ser o seu e-mail e o pessoal aqui do suporte vai te ajudar para a gente estar entregando esse belíssimo... Viabilizando para você passar e buscar, né? Exatamente. Caso seja de Brasília, a gente consiga entregar. Caso não, a gente dá um jeito de entregar em sua residência. Vamos lá, segunda pergunta. Pergunta da Bruna, algo que a Bruna respondeu. Não, alguma coisa que a Bruna respondeu. Deixa eu ver aqui. Tá. A Bruna tinha comentado que a nossa lei do LGBT ainda está em processo. A lei da inteligência artificial. A lei da inteligência artificial está em processo. Mas a base dela a gente pegou de algum lugar, correto? Foi. De onde a gente puxou a base para colocar esse projeto, pessoal? Modelo europeu aqui. O povo é rápido, gente. Exatamente. O povo é rápido. Pessoal, quem ganhou o primeiro voucher de R$200 para o curso foi o Ricardo Almeida. Ricardo Almeida, então a gente vai estar passando para você o voucher de R$200 do curso aqui do PMI. A gente tem uma resposta aqui da Renata, que ela é de Sergipe. Que bacana! Que legal! Que bacana. Então, Ricardo Almeida, manda para a gente de aqui casa. o seu e-mail aqui, que a gente vai estar organizando, tá? Deixa eu pegar aqui. Alguém falou que tinha respondido antes, eu vou até conferir aqui, ó. Parará. Não, pessoal, pela lista que eu vi aqui, quem respondeu primeiro aqui foi o Ricardo, que logo em seguida a gente colocar assim, Tadeu, tá aqui. Modelo europeu foi o Ricardo Almeida que havia colocado aqui. Beleza? Então, Ricardo, você já ganhou um voucher de R$200 que você pode utilizar sim nos cursos Parabéns, do Ricardo. PMI. E aí, pessoal, a terceira pergunta vai para quem? O que a gente coloca aqui? Pode. Que a gente falou. Eu vou pegar pesado. Sabe? Pega pesado. Qual é o formato do círculo virtuoso da IA? Pessoal, Eita, eu sei. Essa tá difícil, nem eu já lembro. tô no chat para ver a resposta. Qual o modelo do ciclo virtuoso da IA? Não vai colar na internet, não. Mentira, vocês estão aí na internet. Pessoal, até agora ninguém respondeu. Círculo Tá todo mundo botando no virtuoso da IA. Google ou perguntando no chat GPT. Quer que eu fale mais fácil? Vou contar até 10. E aí, pessoal? Dou-lhe uma. Ó, o Francisco vai falar de novo. Círculo virtuoso da IA. Qual é o círculo virtuoso da IA? Eu falei. A Andresa falou Difícil. Land e o Luiz Não. falou Pacific. Não. Daniel falou consiste basicamente em uma forma de promover a constituição de melhores produtos e serviços. Não, moço. Você jogou no É melhor você trocar a sua pergunta. vou tocar. Ó, vou de novo. Outra pergunta, pessoal. Essa Não, aqui mas já responde qual que é o ciclo ciclo. virtuoso é dados, pessoas, produtos. Dados, pessoas e produtos. Então, tá bom. Pronto, já falou a resposta, Lorena. Vamos para mais fácil, então. Uma pergunta mais fácil, então. Vamos lá, pessoal. Quem criou o ChatGPT? Quem criou Certo, o chat fácil. GPT? Foi a PMI? Foi a Cristina? É a pessoa ou a empresa? Ó, Marcelo falou OpenAI. Então, Acertou. Muito Vamos subir bem. aqui, pessoal. Podia ter falado. Qual o presidente da OpenAI? Eu Então, não me acertei. Marcelo G. Botelho Podia respondeu perguntar aqui. quem inventou a inteligência artificial. Ainda não. Aí é lá Não, atrás. lá em atrás. A leitura, hein? A leitura. Aí, pessoal, Marcelo, então, por gentileza, manda o seu e-mail aqui, tá bom? E a gente vai estar mandando para você o voucher aqui de R$200. Ricardo é de onde? É aqui de Brasília? Deixa eu ver, Ricardo, manda aí de onde você é. Você tinha mandado aqui, você mandou o seu e-mail e a gente ainda não viu de onde você é. Se podemos entregar esse voucher. O Marcelo já mandou o e-mail aqui. O Marcelo é de Brasília. Muito bem, Marcelo é de Marcelo. Brasília. O Ricardo é de onde? Ricardo, manda aí pra gente
De Minas Gerais? Qual a cidade de Minas Gerais? Temos mineiros aqui. Ele vai mandar aqui ainda. Então, a todo mundo que ganhou os prêmios aí, a Renata, o Ricardo e ao Marcelo, né? Parabéns. Parabéns para todos vocês. que assistiram aí. Ciclo virtuoso da IA. Ciclo virtuoso da IA. Aqui, ó, o Ricardo está falando aqui que ele é de Montes Claros. Muito bem. Bom, pessoal, então vamos colocar algumas informações bem importantes aqui. Para aqueles que estão em busca do certificado, o certificado vai ser entregue, vai ser enviado na quarta-feira. O podcast tem até certificado. Tem certificado. Que chique! Então, a primeira informação que o Matheus pediu para a gente passar é justamente sobre o certificado. Então, o certificado vai ser na quarta-feira, a partir das 21h30, tá? Pessoal, aqueles que estão interessados nos PDUs aí, famosos PDUs que precisam, né? Fiquem ligados aí. E outra informação muito importante, pessoal, todos aqueles que querem fazer parceria aqui com a gente do PMI, é só mandar um e-mail para contato@pmidf.org. Eu vou só revisar aqui quem são as pessoas que estão nos apoiando e patrocinando. Então, estamos aqui como patrocinador oficial a NRP, né? RNP. Rede Nacional de Pesquisa. Ok? Como apoiadores aqui, a gente tem o PMI do Paraíba, PMI de Goiás, PMI da Amazônia, PMI de Pernambuco, PMI de Minas Gerais e Empresa Entrega Contínua, né? São os nossos apoiadores aí. E agora eu passo a palavra para a nossa presidente. Vocês sabem que nós, PMI, somos em 15 capítulos no Brasil, né? E a gente sempre tem muitos parceiros, né? Em cada região, porque efetivamente, assim, nós somos um país de dimensões continentais, então, para abranger esse paizão de Deus aqui, né? Então, assim, muito obrigada por esses parceiros nesse evento. É sempre muito importante contar com vocês, né? Quero deixar aqui minha gratidão para Bruna e Francisco. Gente, foi muito bacana, um formato diferente para esse fórum, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma honra recebê-los aqui, né? Poder compartilhar essa bancada com vocês. Muito obrigado mesmo. E muito obrigada a vocês, a audiência que está aqui com a gente esse tempo, né? Mas amanhã tem mais, hein? Por favor, voltem que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar sobre soft skill. Bom, pessoal, como encerramento, eu passo a palavra aos nossos queridos palestrantes, convidados, amigos, né? Para dar as suas últimas mensagens, né? Passar primeiramente para a Bruna. Pode falar. Eu queria agradecer o convite por ter conversado com vocês, aprendi muito hoje e queria agradecer a todo mundo que passou esse tempinho escutando a gente nessas 2 horas. Muito obrigada e boa noite para vocês. Quero agradecer novamente o PMI, é legal estar com vocês, a gente aprendi muito, aprendi muito com a Bruna. As pessoas, eu escrevo muito sobre inteligência artificial, gestão de pessoas, soft skill nas redes também, então se alguém quiser me seguir, Francisco.Júnior no LinkedIn, então vai estar lá, então pode me seguir que eu coloco quase toda semana, eu coloco pelo menos 2 coisinhas lá. E muito obrigado, estou à disposição sempre. E Bruna, você não falou seu LinkedIn, seu Instagram, seu contato? O meu LinkedIn é Bruna Cruz e o meu Instagram é Bruna Cruz, ADV, com 2 E's, se eu não estiver errada. Bacana, pessoal. O meu é Júlio César Marques, né? Vocês vão encontrar eu lá com a imagenzinha lá do PMI. Então, finalizando aqui, pessoal, agradecer novamente a todo mundo que está aqui. Não esqueçam de colocar a sua pesquisa de satisfação que a gente colocou aqui no chat. É muito importante para vocês. Então, a gente só chegou aqui no Fórum do Conhecimento porque lá nos webinars vocês falaram que queriam aprender sobre IA. Então, é muito importante para a gente vocês falarem, responderem, abrirem o coração nesse formulário para a gente, ok? Então, acompanhe a gente no pmi.org, no nosso Instagram também, pelo PMIDF, no nosso LinkedIn PMIDF. Através do Simpla tem sempre muitas novidades, muitas novidades. E como diz a nossa querida presidente, coisas boas acontecem para aqueles que estão com o PMI, não é, minha presidente? É isso mesmo. Coisas boas acontecem quando vocês se envolvem com o PMI. Então, venham fazer parte. É um universo muito grande na área de gestão de projetos, é muita coisa, é muito tema bacana, e é sempre um prazer contar com vocês. Pessoal, a gente tem evento toda semana,
todo semestre, todo ano. Tem o EGP, pessoal. Fiquem de olho. Em novembro tem o EGP, pessoal. Já vai, corre e faz a sua inscrição para o EGP. Ok, pessoal? Todos tenham uma excelente noite e nós vemos amanhã. Amanhã estaremos aqui falando sobre soft skills e eu aguardo vocês. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima noite. Muito obrigada.